Bom, vamos começar então. Nosso programa especial sobre aquele campeonato está tocando agora no fundo. No começo do episódio eu errei, achei que eu sabia a música da Champions, o nome da música original, não, era outra. O pessoal achou que era algum tipo de pegadinha, que música clássica. Mas tudo bem, vamos colocar essa versão que foi feita especialmente para a Champions mesmo, né? E vamos de um formato diferente, falando sobre assuntos do dia, que não é exatamente a nossa proposta, mas que, enfim, toda regra tem sua exceção e nada é aquilo para sempre, as coisas mudam, ou não, né? Ou a gente testa, vê que não dá certo e volta. Opa! Caiu aí. Já viu o que tá acontecendo. Ai, gato. O gato quer participar do podcast, eu acho que eu falei alguma coisa que ele não gostou. Tá, vamos lá. Vamos à vaca fria então, aos assuntos. Definidas as semifinais da UEFA Champions League, alguém disse, acho que foi o Américo lá no grupo, que temos uma espécie de guerra franco-prussiana aqui, né? Uma coisa inimaginável, né? Nós estamos acostumados a ver os times espanhóis dominando não só a Champions, mas as competições europeias, né? Há muito tempo, nessa década foi quase sempre assim, né? O Sevilla lá dominando a Europa League, o Real Madrid a Champions, com o Barcelona ganhando de vez em quando também, enfim, e o Atlético de Madrid chegando longe, né? Esse ano, nada disso. Bom, eu queria começar com o Luiz. Luiz? É importante dizer que o Marcel, inclusive, disse que quem ganhar vai levar o Sarcia Lorena. Exato. Aí acaba a luta, o debate, acaba tudo, né? Pronto, define quem é dono daquele negócio. De uma vez por todas, não vai precisar fazer outra guerra pra definir. Luiz? Beleza, galera, fazendo piadas históricas aqui. Eu faço parte de um podcast muito especial, cara. Não, eu falei lá ontem que o Lyon... Eu sempre fui a favor da decisão dessas questões diplomáticas em futebol, né? Sim, com certeza. É um jeito correto. Se o Pelé parou uma guerra, né? Qual é o limite? Não tem limite, né? Eu soltei ontem no grupo que o Lyon ia ter que fazer uma linha mais de novo, ninguém repercutiu, mas tudo bem, não tem problema, não vou ficar chateado. Luiz, eu queria que você falasse de dois assuntos. Juventus, queria que você esmiuçasse as causas do fracasso retumbante de Maurício Sarri para este Lyon, que se provou ontem não é uma grande porcaria, né? Muita gente disse, olha só, perder para o Ajax era normal, perder para esse Lyon é um desastre. Não é bem assim, né? Este Lyon é um bom time, né? E outro assunto que eu queria que você falasse, Luiz, também, é sobre essas semifinais. Para quem você vai torcer? Qual vai ser a sua preferência a partir de agora? Hein? Pode falar, Luiz. Você vê que a ideia era eu falar do Atlético de Madrid, mas não, a galera quer me irritar mesmo, né? Então tá bom, quero dizer que vai ter volta, mas vamos lá. Eu te pergunto do Atlético de Madrid depois, vamos aos poucos. Tá bom, isso, vamos primeiro deixar ele irritado, depois a gente fala de um assunto mais light, né? Tá ótimo, beleza, vamos lá. Juventus com Sarri. Bom, vamos colocar algumas coisas aqui. Tem gente aí que acha que eu tenho birra com o Sarri. Eu gostava muito do Sarri quando ele era o técnico do Napoli, certo? Eu gostava muito do Sarri antes disso, quando ele era técnico do Empoli. Se minha cabeça não tá me traindo, tá cedo, ela não tá funcionando direito ainda. Ele mostrava muitas qualidades e eu respeito demais a carreira que ele teve, né? A questão dele ter entrado nesse trabalho mais tarde do que o normal, de que o cara trabalhava com banco e tudo mais, entendeu? Então ele tem uma história muito legal. Ele fez um trabalho muito bom no Empoli, ele fez um trabalho muito bom no Napoli, ele conseguiu pegar um time que era bom com o Mazzarri e ele subiu o patamar dos caras. Eu acho que o Hansik sofria um pouco no time dele, mas os outros, sem sombra de dúvida, subiram o nível de atuação. Então, eu gosto pra caramba do trabalho dele, eu achava ele um ótimo técnico. Eu acho que a galera lá no Chelsea
deu uma vacilada lá com ele, entendeu? Não era tão ruim assim, podia ter tentado segurar um pouco e tudo mais, mas também, beleza, deram um ano para ele trabalhar, chegou no final do ano, avaliaram e não vai rolar, respeito isso, né? Respeito isso. Agora, ele chegou na Juventus e a primeira coisa que eu pensei foi, não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver. Ele não encontrou na Juventus um elenco que seja condizente com o jogo dele. Não tinha. Simplesmente não tinha. Certo? Então ele não tinha laterais associativos, ele não tinha meios campistas que soubessem gerir a posse de bola do jeito que ele costumava fazer. Entendeu? E aí a tragédia que eu imaginei que fosse acontecer no momento que ele chega, por fim se tornou realidade, mais na segunda metade da temporada, que foi o Rabiot virando titular com ele, que até hoje eu tenho luto quando eu penso, mas enfim, né? O elenco não batia com as ideias dele. Então veja, não é que o problema era o Sarri, o problema foi o infeliz que trouxe o Sarri e colocou ele naquela situação, certo? Esse cara que tá errado. Então você tinha um time que lutava contra a essência do técnico, e daí você via o Sarri tentando se adaptar a isso. Eu achei que o Sarri ele foi surpreendentemente flexível enquanto ele esteve na Juventus, né? Ele realmente não tentou forçar tanto a barra, ele não tentou ser tão ortodoxo. E isso, novamente, respeito o Sarri, acho legal ele tentar fazer isso, só que daí a gente tá trazendo um técnico para colocar um estilo de jogo que, tipo, não é o dele, né? Aí é dureza também, aí é a mesma coisa que você, sei lá, trazer o catalão lá, o Domenech para treinar o Flamengo. Exatamente, é a mesma coisa. Para dizer, mete um jogo funcional maneiro aí e tal, entendeu? Tipo, putz, não faz sentido, mano. Né? Não faz sentido. Então, assim, foi isso com o Sarri. Você trouxe ele se adaptou, mas, tipo, não era dele, não é o estilo de jogo que ele conhece, não é o estilo de jogo que ele domina, então foi simplesmente uma burrice. Uma burrice, né? E aí a burrice, ela foi se montando em atos aí ao longo da temporada. O time nunca chegou a jogar bem, e chegou em alguns momentos a apresentar algumas coisas mais legais, outras não. A defesa foi piorando conforme o tempo passava, o ataque não foi melhorando. Teve ali no meio da temporada ali um flerte com algumas coisas melhores em termos ofensivos, mas não saiu disso. E terminamos com o Rabiot de titular, cara. Então, assim, me faltam palavras. Era uma tragédia anunciada, né? Então, quando chegou no final da temporada, pra mim, era muito óbvio que o camarada teria que sair. Aí vira o infeliz do diretor e diz, não, ele vai ficar. Tipo, mano, não dava pra ficar. Não fazia sentido o cara ficar. Pelo menos eles tiveram a decência de admitir isso, certo? Depois de uma derrota pro Lyon, que francamente até podia ter ganho, não teve tanta chance assim, mas podia ter ganho, mas não teria mudado o fato de que não rolou, não deu certo. Essa tentativa foi frustrada, precisava de outra coisa, precisava de outro técnico, alguém que soubesse usar melhor os talentos que são escassos que existem neste elenco. Aí traz o Pirlo, ou seja, tipo, cansei, não quero mais falar de Juventus, adeus. Ô Luiz, não, assim, não, essas pausas dramáticas do Luiz já são, né, uma tradição do podcast. Mas assim, sobre Juventus, uma coisa muito rápida, assim, é engraçado, né, como a incoerência dos diretores, ela fica muito óbvia, né? Você tem um time com Allegri que claramente ele tava assim, era cada vez mais robusto na minha visão. Eu olhava assim e falava, nossa, a Juventus é cada vez um time mais difícil de enfrentar, é um time cada vez mais que tá com cara de campeão, mas assim, na Champions não conseguia no final chegar lá, mas enfim, parecia que tava a um passo disso. E aí eles trazem duas finais, uma pro Barcelona com o MSN e Exato. outra pro Real Madrid que eram times superiores, assim, não dá pra discutir a diferença de qualidade, era um abismo. A Juventus não teve, por exemplo, o que o Liverpool do Klopp
teve de pegar um Tottenham do Pochettino, que era um bom time, mas não tinha, né, assim, o talento que Real Madrid e Barcelona tiveram. Mas assim, o que mais... Mais a hierarquia, né? Exatamente. Cristiano Ronaldo, Neymar, que fez gol em todos os jogos do mata-mata daquela época. E eram times com junção de talento, né? com soma de talento e hierarquia e tudo que você precisa, liderança. Não dava pra ganhar, não dava pra ganhar. Eu respeitei muito a trajetória, eu achei que principalmente contra o Barcelona a gente ainda deu mais trabalho do que eu imaginei, né? Foi o contrário, eu achei que os jogos deles foram o contrário. Eu achei que contra o Real Madrid a gente ia perder, mas ia endurecer mais o jogo, e contra o Barcelona a gente ia tomar um vareio de bola. No fim foi o contrário, a gente endureceu o jogo contra o Barcelona e tomamos um vareio do Real Madrid. Sim. Mas contra o Ajax, cara, faltou Chiellini ali, né? O time dos caras tava em estado de graça. Eu não consegui nem reclamar muito comigo mesmo, só fiquei pensando nisso. Se o Chiellini tivesse em campo, a coisa teria sido diferente. Só isso. Eu achei que pra mim faltou duas coisas pra Juventus ganhar a Champions naquele ano. Faltou Chiellini saudável e faltou Higuaín no time. Aí no ano seguinte, os caras mandam o Alegre embora. Aí eu paro. Então, e manda o Alegre embora e traz o Cristiano Ronaldo. Isso que não dá pra... O Cristiano Ronaldo ainda jogou uma temporada com o Alegre, né? Jogou então. E assim, jogou bem. A galera falou, o Tag fez o Cristiano Ronaldo jogar melhor. Fez o caramba. Mas assim, do ponto de vista da diretoria, que é o que eu tô querendo dizer assim, não faz sentido. Você traz o Cristiano Ronaldo, que é um cara, assim, já tá numa certa idade. Às vezes eu acho que ele vai jogar até os 45 anos de idade, mas tudo bem. Assim, a lógica é que o auge do auge dele tá acabando, né? Vamos ver. E aí você muda de técnico. E você muda de técnico para um cara que precisa que vai precisar de um tempo para reformular o elenco, para ter, né, as características necessárias, como o Luiz falou. Então não faz o menor sentido. Poxa, se você tá nessa estratégia de precisamos ganhar agora, precisamos aproveitar o Cristiano Ronaldo no auge e não temos tempo para, né, contratar jovens prospectos e para formar um time que seja, né, metódico para um técnico, poxa vida, mantenha o Alegre, aproveita o Cristiano Ronaldo e aí depois que dando certo ou não, você pensa no novo projeto, você faz uma reestruturação, uma reformulação. Então, assim, pegaram jogadores como Ramsey e Rabiot, claramente numa estratégia de assim, nós precisamos de jogadores que, mesmo que não sejam excelentes tecnicamente, já tenham experiência de titularidade em time grande, já tenham experiência na Champions League, já, né? Assim, ótimo, tudo bem. Só que aí você traz o Sarri. Quer dizer, a incoerência maior não poderia ser, não poderia existir, né? Eu fico com raiva, imagino o Luiz, que tem uma proximidade emocional com a coisa, né, Luiz? Vá catar coco aí, vamos pro próximo tópico. Meu time, eu vou torcer pro Paris Saint-Germain por falta de opção. Nossa, por falta. Você vai torcer pro Neymar por falta de opção? Então falta de opção. Eu queria que ganhasse o Atlético de Madrid, porque eu sou tcholista. Não rolou, que se exploda. Passou a desgraça do RB, respeitei, time legalzinho e tal, mas não gostei. E o outro era Atalanta, que daí era Atalanta, o Paris Saint-Germain mesmo. Eu preferia que fosse Atalanta, história mais legal aí, mas o time dançou também. Então sobrou o Bayern aí, o Paris Saint-Germain. Então vamos de Neymar, que o Neymar leve. Fecha a boca desses enchedor de saco do inferno e vamos em frente. Ô Luiz, tem que torcer pro Bayern pra equilibrar um pouco. Que Bayern, que quero que exploda também. Não, é que você torcendo pra qualquer outro desequilibra a competição, aí não dá. Não, putz, verdade, né, cara? Ai, esqueci disso. Vou ter que torcer pro Bayern, quem sabe assim eles perdem, né? Não, mas a pior coisa... Dá jogo, talvez. O pior que pode acontecer, que parece que se o Bayern ganhar, tem uma galera forte aí falando que o Lewandowski vai ser o melhor do mundo. Isso aí ia ser a desmoralização completa do prêmio, cara. Já teve anos ruins, assim, tipo, entregar lá pro Canadá. O Modric ganhou, velho. Mas ainda pelo menos alguém que assim, né? É alguém que gera jogo, né? E não só o cara bola debaixo da trave. Nunca o 9... Quando que o 9 que enfia gol, assim, o 9 foi o melhor do mundo? Eu não me lembro. Romário. Gerd Miller. Romário. Não, os dois maravilha. Ali.
O Ronaldo e o Messi, eles estabeleceram um patamar estatístico muito complicado. Então, quando alguém humano consegue chegar nesse patamar estatístico de número de gols e tudo mais, a galera assusta, fica meio sem saber o que fazer e acontece essas coisas. Só que tem outro prêmio para isso, chama chuteira de ouro. Mas... Que dá para quem faz mais gol, não é para quem joga melhor. Eu até acho que hoje o Lewandowski... Pode levar. Eu acho que hoje o Lewandowski tem hoje... vários pernas de paus históricos que já ganharam a chuteira de ouro lá da Europa. Acho que inclusive o Jardel. Sim, o Jardel já ganhou. Ele fez uma temporada lá de 42 gols, uma coisa absurda, assim. Mas então, hoje eu acho que o Lewandowski é um atacante mais completo do que ele era no Borussia, por exemplo. Eu vejo hoje ele fazendo apoios que ele não fazia, fazendo um pivô, assim, que antigamente ele ficava sempre querendo receber a bola para romper e para fazer logo o gol. Mas também concordo que para melhor do mundo ainda falta. Aproveitando a deixa do Bayern, né, o Américo, eu gostaria de dar a sua opinião, já que nós não temos o nosso jovem aqui, torcedor alemão, eu queria a sua opinião. Teve uma discussão ontem, então, eu postei lá, né, uma provocação, eu falo umas coisas por provocação, eu sou um provocador nato. Ninguém percebe isso. Nossa, eu sou assim, um dos meus grandes ídolos é um sujeito chamado Antônio Abujanra, que tinha um programa chamado Provocações, adoro. Então, e aí eu falei lá, poxa, agora com esse 8-2, vocês têm que falar que o jogo de posição é o jeito errado de jogar e jogar todo mundo que joga jogo de posição pro inferno. O pessoal recebe mentions, né, muito delicadas, muito carinhosas. E uma delas falava assim, bom, mas quem fez os 8 gols também jogava jogo de posição. Tá uma coisa assim que parece que todo mundo que faz amplitude, inclusive esses dias eu postei na timeline que o Liverpool atacava com amplitude e o pessoal confundiu, achou que eu tava dizendo que era jogo de posição. Gente, jogo de posição tem muitas outras coisas. Vamos deixar isso claro aqui, né? Poxa, a gente pode fazer uma thread, né? Ou alguém pode citar o texto do húngaro lá que também cita. Tem muitas outras coisas. Amplitude não é jogo de posição, né? Você fazer o ataque posicional não é jogo de posição. Queria que o Américo falasse sobre isso e sobre esse Bayern. Como que o Hans Flick conseguiu, não sei se você acompanha tanto a Bundesliga, mas o time do Kovac era uma coisa assim, né, tão frágil. E de repente ele transforma o time numa coisa robusta. Parece que ele está há uns 10 anos no Bayern e contratou quem ele queria para fazer um time, né, tão forte. Como que você vê esse Bayern, Américo, para essa Champions e para os próximos anos? Olha, eu não acompanho muito a Bundesliga. Eu vejo assim, o Bayern claramente me parece o time que está melhor assim dos 4 que sobraram, como conjunto, sem dúvida. Aliás, acho que tem o resto. Na verdade, eu vou dizer que eu não vi nenhum time super bem, tá? Nenhum dos 8, nenhum. Eu achei, inclusive, eu comentei uma das coisas que me incomodou, assim, eu achei o Bayern muito bem atacando e muito mal defendendo no jogo contra o Barcelona. E ele, assim, deu chance do assim, podia ter tomado, o jogo podia ter sido facilmente 8-5 se o Barcelona não estivesse dormindo ali na frente. Agora, eu acho que ele montou, ele vem de uma base assim que o Bayern vem trabalhando já há muito tempo. O Bayern troca poucos jogadores. A gente até comentou isso, né, naquela lista que você mandou lá dos clubes que mais investiram, que o Bayern gasta pouco em aquisição de jogador e também arrecada pouco em venda, porque ele mantém os jogadores, ele traz uma quantidade razoável da base ou da própria liga alemã logo no início. Ele faz aquelas jogadas de deixar o contrato de alguns jogadores expirar, por exemplo, como aconteceu com o Lewandowski, que aí faz uma proposta de grana alta e mais luvas para levar ele. Então ele mantém os jogadores por um longo tempo, ele consegue trabalhar com uma base, e aí aquele negócio, você tem jogadores que já mais ou menos se conhecem e tudo, se um técnico for um pouquinho esperto ali, entender as sinergias entre eles e montar um time que funcione, ele consegue fazer da liga rapidamente, né? Não demora tanto assim. E provavelmente foi isso que o Flick conseguiu fazer. O time está muito bem. Talvez tenha ajudado a Bundesliga a ter voltado primeiro também. Eles provavelmente estão no nível
de maturidade física maior. Eu acho que quem mais sofre com isso é o PSG, porque foi declarado campeão e só jogou amistoso em final de Copa, né? Então, acho que eles vêm com muita força. Eu acho que o 8-2 é um pouco assim, enganador em termos da força deles, porque, como eu falei, acho que a defesa estava ruim. Em determinado momento ali, o time do Barcelona perdeu completamente o controle psicológico, eles não acertavam nem mais uma saída de bola. Aliás, eu disse que podia ser 8-5, o jogo podia ser lá 12-7, 12-5, alguma coisa assim. Porque o Bayern também teve uma opção de chance que o Barcelona deu de bandeja e eles perderam. Agora, eu acho que eles não vão ter vida fácil contra o Lyon, não. Tá? O Lyon mostrou ser um time com um nível de concentração altíssimo. Tem que ver se eles conseguem manter em vários jogos eliminatórios. A gente vai ter uma Champions League com cara de Copa do Mundo agora, que é em jogo único, todo mundo fora de casa, mas com intervalo curto de tempo entre as partidas. Então, eles não têm aquelas partidas de liga, muitas vezes, muito desniveladas para jogar no meio, onde o time pode descansar psicologicamente. Vai ser uma partida intensa atrás de outra partida intensa. Isso aí, acho que pode fazer a diferença a favor do Bayern também. Eu diria hoje que se eu tiver, que eu não aposto para não gastar meu dinheiro, não correr o risco de perder meu dinheiro lá, que eu sei que os russos gostam de mexer nesses negócios lá na Europa. Mas eu hoje, se eu tivesse que casar meu dinheiro em alguém na Champions League, eu acho que a maior probabilidade é que o Bayern ganhe, sim. É o time que está mais azeitadinho. Eu acho que esse ano, como eu falei, mais por falta de qualidade geral do que por ser um time que é incrível, imbatível e genial. Acho que não está longe disso. Eu penso mais ou menos da mesma forma, que esse Bayern, o estilo de futebol dele, o que ele me lembra é o Bayern do Heinz, mas ele é mais fraco, ele tem menos talento, eu acho, e não funciona ainda tão bem quanto aquele time funcionava. Aquele time era mais completo e não tinha menos falhas, né? Tinha menos defeitos. Não, mas digamos, uma versão... Ribéry, cara. Então, e tinha Schweinsteiger no meio, né? E o meio campo, e tinha Kroos e Schweinsteiger, só. Mas digamos, a versão, né, como é que eu vou dizer, a versão free, né, do Bayern do Heinz, assim. O Heinz é o premium. E a defesa também do Bayern do Heinz me parecia muito mais sólida, né, Boateng no auge. Então, eu acho que... E tinha um Lang, né, apesar de que o Kimmich, eu acho que não jogou bem defensivamente, mas eu acho que talvez porque não venha jogando de lateral, né? Então, assim, eu acho que o nível das grandes equipes nessa temporada está abaixo um pouco. E como o Bayern está nível Bayern, está sobrando. Essa questão da defesa, eu queria só assim, eu acompanho um pouco mais a Bundesliga e assim, eu queria até dizer, né, vocês elogiaram o Lyon aí, é bom pro pessoal parar de falar que o Neymar joga contra ninguém na Ligue 1, tá? A Ligue 1 não é a melhor liga das 5 ligas europeias, tá longe disso, mas é bem melhor do que algumas pessoas pensam. Hoje, tá? Já foi bem fraca no passado, quando o Lyon ganhou 7 seguidas. E realmente, você tinha alguns times lá que, né, assim, não dava, pareciam semi-amadores, mas hoje você tem bons projetos lá. Muito garoto, times com setores de prospecção de talentos. Assim, a França é hoje no mundo um exemplo de prospecção de talentos e a Ligue 1 ganha por conta disso. Né? Na época da Copa do Mundo teve um documentário que mostrou, né, como a França fez para pegar jogadores do Mediterrâneo, da África, enfim, de vários países e conseguir transformar esses garotos em grandes prospectos. Mas voltando à Bundesliga, que também é uma liga um pouco subestimada às vezes, embora essa temporada eu achei a mais fraca dos últimos tempos, o Bayern, eu não acho que a defesa tenha problemas assim. Eu achei que a estratégia para o jogo contra o Barcelona foi esse mesmo, foi implantar o caos, porque eles sabiam que na trocação, num jogo de muitas chances, eles teriam mais contundência para finalizar, eles teriam mais ocasião para finalizar.
Vi jogos do Bayern de muito mais consistência defensiva do que nesse jogo. Acho que a estratégia foi essa mesmo. Vamos sofrer? Vamos. Mas eles vão sofrer bem mais que a gente. Acho que foi mais ou menos essa a visão do Flick. Não, e sem contar que não tinha o Pavard, não tinha o... Não sei pronunciar Sully. Acho que é Sully. Por aí. Ah, vou te contar, viu? Alguém acorda o jovem lá, pelo amor de Deus. O jovem tá lá ainda dormindo. Bom, o Américo falou um negócio assim, né? Só pra gente ilustrar o que o Américo diz. Vamos lá, Neuer. Faz uma década que tá lá no Bayern, né? Veio do Schalke. Kimmich, da base. Boateng, nossa, nem lembro. Alaba, também. Davis, tá há pouco tempo, mas também é moleque, chegou agora. O Bayern foi lá, buscou. Alguém postou na timeline que o Stoichkov recomendou, né, pro Barcelona a contratação, e o presidente Bartomeu disse que não, que canadense não joga bola, né? Nossa, sério? Brasileirou desse jeito aí? Teve isso. É igual aqui os jornalistas que falam que venezuelano não pode não jogar. Exato, brasileiraram. Excelente, muito bom, eu gosto quando isso acontece. Pois é. E o Barcelona anda bem assim, né? Aí Goretzka veio do Schalke, naquela estratégia que o Américo falou. Eles esperam acabar o contrato, né? Eles sabem que o time lá não vai querer vender, vai querer manter. Tá bom, não quer vender? Deixa acabar o contrato. Aí vão lá e contrata de graça, entre aspas, né? Pagando luvas e comissões aos agentes. Thiago Alcântara também há muito tempo lá, veio do Barcelona. Gnabry, genial, né? O Arsenal. Tava com o Gnabry lá, o moleque não jogava bem, aí esse moleque não serve. Mentira, o time que era uma bagunça, né? Aí ele foi pro Bayern, virou um dos, né, assim... Cara, impressionado. Rapaz, jogando bem, hein? Incrível, joga muito. Miller, né, base. O Gnabry não era ele não é alemão, não era aquele que, se eu não me engano, ele jogou na seleção olímpica da Alemanha ele mesmo. do Brasil aqui. Ele mesmo. Dele. Ele era o melhor Exatamente. jogador daquele time. Sim. O Arsenal entregou de graça. Boa. Eu consegui um camarote na final olímpica, em cima da hora, e eu tava do lado do camarote da família do Neymar, com o Zayn Bolt, a Marta, todo mundo sentado do meu lado. Caramba. A irmã do Neymar ajoelhada, chorando na hora que ele bateu o pênalti para ser campeão. Eu fiquei impressionado. Ele era o melhor jogador daquele time da Alemanha. Eu achei bem fraco. O Brasil foi superior, mas aquele time do Micali era muito, muito rígido. Nossa, muito, muito engessado. Era mesmo. Mas acabamos levando, foi divertido. Mas ele é bom jogador, aquele garoto. Com o Everton pegando pênalti. Eu acho ele muito bom jogador, mas é o que eu tô dizendo. Você vê o cara jogando nesse Bayern, ele parece elite, assim, entendeu? Não é, mas nesse time, meu Deus. Então, aí o Luiz levantou uma bola aqui agora, né? Ele falou de técnico alemão que melhora, que os jogadores parecem melhores. Aí eu já lembro de um cara chamado Klopp. Nós temos aí o Hans Flick, o Nagelsmann, o Klopp, treinadores alemães. O que tá acontecendo que eles estão? É a era do caos, é a era da pressão alta? O que tá levando os alemães ao topo dos técnicos hoje? Alguém? Você devia ter tem que ter o som do grilo para essas horas, ele é fundamental. Eu vou repetir uma coisa que eu falei sobre o Bayern, sobre os times alemães em primeiro lugar, tá? Porque agora dos técnicos alemães, dois são porque são times alemães. Eu acho que a questão do timing de retorno favorece os times alemães. Eles conseguiram jogar mais espaçados, os outros jogaram. Os times que vieram por exemplo, da Itália, teve uma sequência de jogos muito pesada da Espanha também. Acho que na Alemanha eles voltaram primeiro, tiveram mais tempo para se preparar, então acho que isso pode ter favorecido Red Bull e Bayern. E o Tuchel, assim, não acho que o Tuchel seja fundamental para o Paris Saint-Germain ter chegado lá. Acho que ali o fundamental é estar de outro lado. Na verdade, a gente viu ali um jogador jogando sozinho contra 11, contra a Atalanta. Pelo contrário, tem muita gente que poderia fazer um trabalho melhor, viu? Exatamente. Então, assim... Eu gostava do Tuchel no Borussia Dortmund. Acho que... Eu gostava também. A intenção dele de colocar o Neymar no meio e falar assim, e dar mais ou menos condições para o Neymar ser o centro dessa equipe e ser o
né, o jogador dessa equipe. Eu acho louvável ele tentar fazer isso, né, no futebol, no contexto de hoje, que isso é tão desprezado. Eu acho louvável ele tentar isso. Aquele esquema em 4-2-2-2 dele, que ele usou muito durante a temporada, também foi uma coisa assim, uma sacada interessante. O funcionamento coletivo do PSG não é bom, é verdade, mas assim, eu ainda gosto do Tuchel. Eu acho que ele ainda vai conseguir mostrar alguma coisa. Mas assim, só sobre os técnicos alemães, ainda tem o Ralf Rangnick e o Roger Schmidt, que também são grandes técnicos. O que eu quero dizer é o seguinte: o que explica? É uma geração boa? É o talento deles? O contexto ajuda? O que explica, Maciel, os técnicos alemães em alta? Você postou lá no Twitter, né, que o Flamengo estava na estação errada, alguma coisa assim? Tá usando a moda do inverno passado, né? Então. Então, sinceramente, eu não acredito que haja os técnicos alemães. Para mim, isso é coincidência, tá? Minha teoria, os espanhóis continuam iguais, os alemães são todos, tem bons treinadores em todos esses países. Aconteceu nesse ano, claro, a gente tem um grande treinador alemão, né, que é o Klopp, que fez um grande trabalho, assim como tem, né, algum tempo atrás estavam os portugueses também, né, no topo, e agora tá acontecendo ser os alemães, mas estão aí os outros ainda. Eu acho que é coincidência. Eu vou dizer assim, sobre o Tuchel, eu acho que tu resumiu bem. Ele teve muitas ideias legais ao longo da temporada, mas a execução de nenhuma foi lá essas coisas, né? Então, assim, o trabalho dele não é legal, não é à toa que estão comentando que ele deve sair no final da temporada. Seria mais uma ruptura, não sei se isso é bom para o Paris Saint-Germain. Mas, assim, é isso que o Maciel falou. A gente tem um cara que é essa classe aí, que é o Klopp, e tem outros vários que ainda precisam se provar, certo? Que não pegaram grandes projetos, entendeu? E, sim, quando tinha o Heinkes e o Klopp, dava para você falar em técnicos alemães. Agora você não tem nenhum cara nível Heinkes aí do lado do Klopp para poder falar um negócio desse. Você tem uma geração promissora, só isso. Viu? Você levantou outra bola agora. Falou do Tuchel e eu acabei falando do Neymar. Então levantamos a bola para o Maciel. Maciel, esse é o ano do Neymar ganhar a Champions League, bola de ouro, tudo que tem direito, e a gente ter um pouco de felicidade nesse 2020? Olha, os astros estão indicando, né? Tá tudo, inclusive os principais concorrentes estão tendo azar, né? Não estão os principais nomes, né? Os dois estão eliminados cedo. Ele está jogando demais. Os humanos que competem, né? Tipo o Kevin De Bruyne já está eliminado cedo também. Então, a única coisa que realmente pode atrapalhar o Neymar é o povo votar nas estatísticas e acabar, né, elegendo um Lewandowski da vida, né? Mas eu acho que o Neymar é o melhor dessa temporada. Isso meio que já praticamente está fechado. Entendeu? Agora é só uma questão de convencer os outros, né? Digamos assim, né? De deixar ganhar, muito, né, claro para não ter como, porque é igual quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre penso que o leitor está tentando me entender errado, e se eu bobear ele ganha. O Neymar tem que deixar todo mundo, fazer todo mundo entender, obrigar todo mundo a entender que ele é o melhor. Tem que ganhar. Então, tem que ganhar. Mas se não ganhar, chegando na final e destruindo, perde nos pênaltis e tal, talvez, acho que ainda pode dar certo. Talvez, mas tem que ganhar. Eu acho o seguinte, o Neymar, para mim, ele já se posicionou assim para brigar de igual para igual com o Messi, Cristiano Ronaldo. Para mim, o dia que ele se posicionou foi o dia daquela virada histórica lá contra o PSG, como eu já falei. Ele disse, cheguei. Agora vocês me dão aqui a posição que eu mereço, ou eu vou embora daqui. Não deram a posição, ele foi embora. Foi embora de Barcelona. Para mim foi por isso, tá? Ele falou assim, agora não tem mais desculpa de tanto privilégio para o Messi na hora de armar o time. Daqui a pouco eu vou falar mais em detalhe, acho que o Barcelona está pagando esse preço pesado. O que pode acontecer... diga lá, Roberto. O Américo.
Aí ele continua. Ele assumiu lá o PSG. Acho que ele fez temporadas excelentes no PSG e deu muito azar com contusões. Aliás, para mim, a contusão dele e do Daniel Alves foi o que selou o nosso destino na Copa de 2018, porque o Tite até ficou com dificuldade de voltar para o esquema das eliminatórias. E ali, assim, ele tá, para mim, ele teve uma imprensa meio que se voltou contra ele, e no último ano eles não deixaram nem entre os 10 melhores, que é ridículo. Ele vem fazendo semanalmente lá na Ligue 1, ele vem jogando como o melhor do mundo. Ele flutua, ele é outro tipo de jogador, um jogador muito mais influente no jogo todo do que são Messi e Cristiano Ronaldo hoje. Desde que o Tuchel chegou, o Tuchel botou a camisa dele, ele joga de volante, de meio, de atacante. Ele é 8, 10 e 9 lá dentro, às vezes. Então, assim, para mim, em termos de jogo, ano passado ele já estava melhor, já estava acima dos outros dois, até porque ele é mais jovem. Só que, infelizmente, ele não conseguiu entregar isso como resultado. E esse ano, eu acho que, na situação atual, qualquer eleição séria, ele já ganharia, porque se você vai colocar que o que vai desempatar é a posição na Champions League, ele já levou. Não tem nenhum jogador perto do nível dele hoje disputando a Champions League. Agora, ele tem um time, assim, que não está à altura do talento dele. As decisões de contratação lá do Paris Saint-Germain, em termos de montar uma equipe completa, são bem questionáveis. Assim. Eles até têm um time titular bom, mas eles não têm profundidade. E aí você viu pela escalação que a gente observou aí na quarta-feira, né? Tinha jogadores tipo Kimpembe, que é um elo fraco ali, mas não é titular, não, esse Kimpembe? Eu não sei se ele é titular, às vezes joga o Marquinhos, né? Varia um pouco. Quando o Marquinhos joga no meio, o Kimpembe joga na zaga. Só que você pode... Eles às vezes jogam também com o Verratti de 5 e o Marquinhos fazendo dupla com o Thiago, que eu jogaria assim agora nos jogos para valer. Com a volta do Verratti, eu colocaria o Verratti de 5 e a zaga Marquinhos e Thiago Silva. Bem mais eu também. É que sempre que eu vejo o Paris Saint-Germain joga Kimpembe. É uma coisa incrível. É que ele tem bom passe. Ele é o zagueiro holandês. Ele tem bom passe, mas não sabe marcar, não sabe defender a área. Mas ele gera boas vantagens, assim. Às vezes ele acha uns passes ali, até pro Neymar, às vezes, que dá bom. Mas defendendo a área, não dá. Ele na pressão é complicado também, porque ele é aquele zagueirão alto meio desengonçado. Ele gera bons passes quando ele tem campo aberto para jogar. Se ele tiver sob pressão, ele se complica. Às vezes erra também. Será que todo mundo volta agora? Di Maria, o Mbappé com certeza que entrou, né? Verratti, Di Maria, Paredes. Será que todo mundo... O Di Maria estava suspenso. É verdade. Olha, então ele joga, o Di Maria tá fazendo uma temporada muito boa também. Di Maria, Mbappé, Neymar, Verratti, meu amigo, vai ficar ruim pro Bayern do Marco, hein? Eu não sei não, hein? Mas eu ainda acho que o Bayern leva. Eu tenho que falar isso pela zica, né? Eu ainda acho que o Bayern leva. Mas não sei não, hein? Não tem o que fazer não, cara. Olha, essas Champions é que tem o favorito mais claro em tempos. Cala a boca, velho. Aê! Eu vi que ele entrou aqui. Pau, mano. Tá pau a pau. Pau a pau não, eu acho que o Bayern... O fator desequilibrante é o Neymar, cara. Porque se o Bayern marcar no meio como ele marcou o Barcelona, ele vai ser difícil segurar. Porque o Neymar vai driblar uns dois... Esse aqui é o negócio do drible não funcional do Neymar. Né? O drible não funcional do Neymar, ele desmonta essas linhas de 4 aí de maneira impressionante. Os caras ficam perdidinhos, porque ele dribla alguém ali no meio, quebra a primeira linha, aí o cara tem que sair da zaga para marcar ele, e aquelas 2 linhas de 4 ordenadinhas, elas se espatifam. Eu acho que é por isso que os técnicos estão falando que não é para fazer isso, que atrapalha o trabalho defensivo deles, que é o que eles gostam de fazer. Então não deixa nem, a gente combina, nem você me dribla aqui, nem eu deixo driblar você aí, pra gente continuar com a defesa armadinha. Caramba. Corporativismo dos técnicos, né? É um concílio de Niceia, né? Eles se juntaram lá e falaram, agora vai ser assim, esquece drible, né? Linha de 4 amarrada, um amarrado no outro e acabou. Não, mas sério, gente, assim,
Eu realmente não me lembro de um ano com a Champions tendo um favorito tão destacado assim. O nível do jogo que o Bayern joga é muito superior ao dos adversários. A concorrência do Paris Saint-Germain, ela existe na base dos nomes próprios, entendeu? E torcer pra galera ter um jogo legal aí, porque, pelo amor de Deus, cara. É pau a pau, filho. Pau a pau, né? Não tem favorito. Cara, aqui não tem antizica não, velho. Já falei, pode falar. Aqui Pode bater sério. na mesa igual o Sully lá, cara. Bate na mesa, fala, Então, vamos ganhar mesmo, dane-se, é isso aí. Se o Sully falou, eu acredito. O Nossa, Kimmich... achei ele corajoso, cara. Achei bonito aquilo. O time do Bayern tem uns moleque arretado, né? O Kimmich também perguntaram, você fica mal, né, com o Messi? Ele falou, não me preocupo, não. Eu quero Mas que o ele Messi é se alemão. exploda. Então. Porque ele é alemão. O alemão é assim. Meio frio, Ah, né? é. Mas eu gostei do Miller. Hoje a gente dominou mais. Contra o Brasil foi mais difícil. Mas foi claramente mais difícil. O Brasil teve um momento ali de desastre, onde os gols saíram muito próximos. O Barcelona foi um desastre o jogo inteiro. Era pra ser mais, né? 8 foi pouco, né? Enfim. Vou aproveitar que o Marco chegou aqui e assim, já que a gente tá falando do PSG e o Bayern aparece como assim a virtual final, né? Por mais que as finais que a gente quer ver quase nunca acontecem, né? A gente ficou esperando uma final Barcelona e Real Madrid. Lyon é favorito. Não entendi, cortou. Lyon é favorito. O Lyon é favorito? Será? Cara, o cara não tem respeito. Ele só tá perdendo a credibilidade agora. Deixa Marco, ele. você tem que Não, o espírito foi o que a gente alemão. falou antes. Cadê o Você espírito quer alemão? colocar assim, não, a gente respeita o Lyon. O Lyon é um bom time, tá encaixadinho. O Bruno chegou lá e, já ganhou posição. Aquele jogando pra ao ar. caramba. Como que se fala ao ar? Os Parabéns. franceses, como se fala ao ar em francês? Pô, é bom esse garoto, hein? Bom demais. Ele coloca Eu a bola acho que na é ao ar frente. mesmo. Ao ar. Ele coloca a bola na Esse frente, nome tem umas não deve ser conduções. francês, Não, isso tem cara de norte da África, né? Esse nome. Magrebino. Argelino ou tunisiano, alguma coisa assim, né? Mas enfim, Chamam de isso, Maghreb. a gente, Maghreb. A região Só do que Maghreb, a gente tá Sei que, falando. assim, Ah. é bom o time do Lyon, mas pelo amor de Deus, né, Marco? Não vem com esse papo de que os caras são favoritos. Vai catar coco. A Juventus e o City, hein? Dois times que um é medíocre e o outro... Me faltam palavras para descrever o City em Champions League. Eu ainda vou fazer a minha. Eu tenho A sua explanação. minha sessão de. A minha sessão de. Como é que chama aquele negócio do Struggle Session lá do 1984 sobre o Guardiola e o Barcelona. Sim. Vou chegar lá. Vamos lá, no próximo, depois dos comerciais. Mas assim, só para aproveitar a chegada do Marco. Só falando aqui do Bayern, digamos assim, para validar um pouquinho, eu não acho que o Bayern vai atropelar o Lyon, não. Não vai. Vai ganhar, mas vai, digamos assim, vai ter que fazer força. Vai ser na prorrogação. Talvez tenha um resultado largo que não reflita o que foi o jogo, viu? Sim, mas pode avacalhar nos minutos finais. Isso é Exatamente. bem comum acontecer nos jogos do Bayern que eu vi. Inclusive na Bundesliga. Né? Que às vezes tinha um bom jogo, mas aí depois que avacalhava, aí o placar já não queria dizer muita coisa. Não, e os caras são malditos ainda. Na hora que avacalhou, a galera aperta mesmo. Quer fazer parecer que foi pior do que foi. Colocou até o Não Coutinho. perdoam. No final colocou até o Coutinho para dar uma machucada. Nossa, isso foi maldade. Ô Marco, você Ali acha foi zoeira, hein? possível? Ali foi sair driblando com o goleiro no videogame. Não, o melhor para mim foi ver aquele mapa de passes lá que eu postei lá que mostra onde é que o Coutinho tava. Aquilo para mim é o maior tapa na cara do Barcelona. Não, gente, o melhor mapa de passes foi o do Suárez. Eu vi isso aí também. Eu vi Isso eu também. O centro do campo tava vermelho, ele só encostou pra sair a bola. E foi um cara que tentou fazer alguma coisa, hein? E pegava a bola, tentava fazer alguma coisa. Imagina os outros. Enfim. O centro-campo estava vermelho porque o Suárez voltou várias vezes para dar apoio no meio, porque os dois volantes
ali nos dois que eram os dois interiores do Barça não estavam funcionando. Bom, vamos falar de Não, Barcelona mas daqui a o que pouco. ele mais Calma, tomou na calma. bola Ele círculo encostou na central, bola exatamente. 24 vezes, 9 foi pra sair jogando. Calma. Vamos falar de Barcelona. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcel daqui a pouco. É só ainda sobre o Bayern. Marco, você que acompanha semanalmente na Bundesliga, você acha assim possível, já pensando numa final? Eu sei que não é bom fazer essas, né? Pensar lá na frente. Ai, Já pensando no. O que aconteceu? Alô? mas rapaz, eu não sabia que já tava tendo Fórmula 1 aqui. Caramba, o que é Então, isso? mano. Então, Aonde é isso? Bom, vamos no lá. América, ele tô. É aqui em casa. Caramba, passou uma máquina aí. Meu microfone. O meu fone tem noise canceling, mas agora deu até pra ouvir com ele. Passou uma máquina aí. Marco, você acha que é possível o Hans Flick fazer alguma coisa diferente se enfrentar o Neymar? Alguma coisa, mudar um pouco o sistema ou ele vai manter o plano independentemente? Ah, cara, eu acho que não. Acho que ele vai manter o plano. Assim, uma ou outra, talvez, adaptação menor, mas eu acho que ele vai manter o plano. A minha maior preocupação é trocar logo a Jamanta. O Boateng, ele já demorou pra fazer isso, né? E não demorou, mas eu espero que ele troque logo a Jamanta do Boateng pelo Sully e aí tem a questão do Pavard conseguir voltar a tempo, né? Aí é outro Bayern, né? Aí talvez aquela questão. Eu tava falando antes de você chegar que eu não acho que o Bayern tenha um problema defensivo. Eu acho que no jogo contra o Barcelona eles aumentaram o ritmo de propósito e sofreram muito por conta desse ritmo mais alto. E tem a questão dos desfalques defensivos também. Porque durante a temporada o Bayern sempre me pareceu muito robusto defensivamente. Assim, a galera fica falando do Boateng, mas ele foi o titular a temporada toda, né? O Sully, a lesão dele é de uma temporada inteira, né? Então não é como se ele fosse o desfalque, assim, pensando no que foi a temporada, né? Ele é simplesmente um upgrade porque já era titular desde o ano passado, etc. Mas assim, na temporada o Boateng é o titular, né? Até por isso eu entendo o Flick ter começado com ele no último jogo, porque, porra, mano, o cara jogou o ano inteiro. O Sully tem minutos contra o Chelsea. Como que tu vai trocar assim, né? Pensando em administração de elenco, etc. Pois é. Bom, falamos... E se você pensar queria que foi um falar jogador um que pouquinho. ficou a temporada toda fora, essa parada do Covid pode ter sido mortal para a recuperação dele. Não sei como é que gerenciaram a fisioterapia durante o período que ele estava todo mundo em casa, né? Diga, Marcel. Não, até eu sei, ele tá 100%, ele tá de boa. Mas eu acho que tem essa questão de elenco. Ele entrou contra o Chelsea, entrou contra o Barça. O que eu ia dizer é que, assim, a gente está falando eu mantenho que eu acho que o Bayern não é tão seguro defensivamente, mas os padrões defensivos nas últimas temporadas não têm sido tão altos, né? E nessa temporada tá fraco mesmo, né? Diniz tá em voga. O dinizismo cultural tá dominando o mundo. Mas existe esse problema, mas ele existe em quase todos os times. Acho que só o Lyon se defende bem, né? nessa Champions. E Pelo tem o menos... Denayer, ou seja... Quer dizer, é o Lyon e sempre com já começa perdendo de 1-0, né? Com um golzinho em cima do Denayer. Então... Pois é. Bom, vamos mudar a página agora, que nós temos um assunto muito interessante, né? Eu fiquei olhando a timeline do Big Charles ontem, um bom tempo. Ontem não, né? Antes de ontem. Foi um deleite, né? Nossa, como ele esperava a contratação do Kik Setien e como deu errado, né? Maciel, essa questão do Barcelona... diga lá, eu não sei nem como formular a pergunta. Como que o Barcelona pode voltar a ser um time, assim... O próprio Messi já tá, né, indo pro final da carreira. Aquela coisa de você fazer tudo em volta do Messi já não funciona mais tanto. Como que o Barcelona pode se reerguer, na sua visão?
Eu acho que isso, tipo, digamos assim, que essa última temporada não muda muito, porque para mim são versões mais extremas do que tem acontecido temporada atrás de temporada desde 2016, né? O Barcelona tinha que começar a acabar, mudar a chave, né? Parar de tentar reproduzir o Barcelona do Guardiola depois e a outra coisa é rejuvenescer esse time né, e tentar tirar o máximo de fazer contratações também de jogadores com características diferentes. Parece que eles têm uma fixação por jogadores muito semelhantes, e eles ficam com esses elencos desequilibrados. Eles estão com... Existe alguma coisa ideológica que impede eles que os impede de fazer um bom projeto. É uma coisa de manter as figuras que estavam nas campanhas vitoriosas por tempo demais e com moral demais, e as contratações acabam sendo um perfil, ou são num perfil que, digamos, já tem, ou não são, mas eles querem encaixar naquele perfil. É uma coisa estranha, né? Eles contratam um De Jong e não colocam ele para fazer as mesmas coisas que ele fazia, contratam um Coutinho também, né, e pensam nele como jogador diferente do que ele era. Então, trazem Griezmann, que no Barcelona eu não entendo a necessidade dele, já que você quer fazer um time em torno do Messi. É um grande jogador, mas, né, a melhor posição, a versão preferida dele é a do Messi. Então, como que você traz a outra estrela para... As duas são, digamos assim, redundantes. Então, é um desperdício. Então, ali tá tudo muito errado. Aliás, o Setien, eu não acho que ele não tem culpa de nada. Tá? Ele é vítima do que aconteceu. Eu acho que não havia o que fazer. Ele tem pouco tempo do clube, o elenco é esse. Eu acho que ele montou uma estratégia correta que poderia ter dado certo. Se havia alguma chance de ganhar, ele fez a aposta nessa chance, que é o que ele fez. Bloco médio, 4 no meio campo, e tentou explorar com o Alba a linha alta do Bayern, e as jogadas saíram no começo. É que depois avacalhou, aí acabou. Né, os gols, teve um empate, teve chance de virar, aí tomou 2, aí depois tomou 3, tomou 4 e acabou o jogo. Mas o técnico não é o problema. Aliás, tinha antes do Setien, quer dizer, tinha um pequeno problema. O técnico anterior, o Valverde, era um técnico mais competitivo para essas coisas. Mesmo assim, estava tendo derrotas, né, nessa fase, quando pegava os grandes times, né, ou mesmo não tão grandes, né, em jogos mais difíceis. Então, existe esse problema do elenco desequilibrado para esse nível alto de competição. Eles ganham por inércia os jogos na Liga Espanhola, porque tem muito talento ali, apesar de não ser talento usado da melhor forma, né, então compatível. Mas para esse nível de competição, em poucos jogos em alto nível, aí isso se mostra. E eles têm sido, né, sempre inferiorizados por equipes mais equilibradas. Você ia falar, Marco? O Barcelona se deu tanto ideológico. Acho que às vezes a galera superdimensiona isso. Entre Tito e agora Kiki, os treinadores que teve foram Tata, Luiz Henrique e Ernesto, não foram? Pô, onde que tá a ideologia e essa sangria? Não existe. Eu acho que tem um problema tipo de direção, de projeto, de condução do front office, né, vamos dizer assim, e de vestiário. Acho que o vestiário do Barcelona é um problema aparentemente bem grande, e isso vai piorando conforme tu passa o tempo, vai somando aqueles jogadores já viciados, esses fracassos de Champions League também, né? E em relação ao Kik, também tem a questão de que o vestiário também não queria a saída do Valverde, né? Eles não queriam. E aí, para tu começar um projeto em meio de temporada, de todo mundo com uma vontade com o Kik, é complicado. E quando eu falo da diretoria, também tem a política de contratações que ultimamente é um pouco bizarra, estranha. Queimaram de dinheiro em Coutinho, Dembélé e Griezmann é pra acabar, né? Sim.
O Tata Martino, na época, o Marco citou, não foi o Messi que contratou ele? Não foi o Messi que chegou lá e falou, traz esse cara aí? Teve essa história, Isso, né? ele era lá de Rosário. Pois é, Tata Martino não é um ortodoxo do jogo de posição, muito pelo contrário. Luiz Henrique, muito flexível. Ernesto, eu até via bastante jogo de posição em alguns jogos, mas ele era também flexível e bem pragmático às vezes. E o Kik Setien, assim, eu concordo com o Maciel, ele não tem culpa. Até gosto dele, tem uma postura muito que eu gosto bastante. O Betis dele eu achava muito bom, mas assim, eu gosto de encher o saco do pessoal que achou que com ele o Barcelona ia virar o time do Guardiola, aquela coisa que o Big Charles falava que era o melhor técnico espanhol da atualidade, né? Assim, exageros, né? As pessoas superestimam o papel do técnico, isso é algo que tem que sempre lembrar, né? Eu acho que o Marco perdeu uma nuance na questão dos técnicos, tá? É o seguinte, o Tata foi efetivamente o Messi que mandou trazer, mas ele meio que encampou, até que foi logo que o Neymar foi contratado e ele botava o Neymar lá para ficar jogando encostado na linha lateral, com pontos. Ele também, por não ser um cara assim tão versado de jogo de posição, mas ele não saiu muito do script, porque ele poderia até, logo que o Neymar chegou, ele poderia ter criado uma condição de jogo para o Neymar jogar mais próximo do Messi. Depois veio o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique é cria do Barcelona, ele jogou lá atrás no Barcelona do Cruyff e tudo, então ele tem aquele histórico de conhecer a casa, de conhecer a tradição de jogo de posição, principalmente das divisões de base e tudo. E o engraçado do Luiz Henrique, o Luiz Henrique não era tão jogo, ele abandonou naquela temporada que eles ganharam a Champions League, se eu não me engano foi 14-15. Na temporada seguinte, o Neymar voltou a jogar muito aberto, até que naquele jogo que ele vira contra o PSG, o Neymar abandona a posição e vai resolver o jogo. Mas aquela temporada, a impressão que dá é que ele tomou uma enquadrada por ter abandonado o estilo de jogo. A bola não entra por acaso, ele fala claramente que eles queriam aquele tipo de jogo. Então, assim, eu acho que sim, tem uma fixação com o jogo de posição. Por mais que o técnico não seja tão ortodoxo no jogo de posição, a impressão que me dá é que ele é comandado, inclusive você vê as análises da torcida, tem pressão externa para que ele jogue daquela maneira. Eu acho que teve um problema, porque é o seguinte, o jogo de posição funciona quando... É aquela história que o Vanderlei Luxemburgo fala. Não dá para jogar como aquela Holanda porque ninguém tem aqueles jogadores. Para o jogo de posição funcionar, você tem que ter jogadores afeitos àquela maneira de jogar. E não tem muita liberdade para você encaixar jogador. Primeiro que você não tem nem muitos esquemas que você pode usar de jogo de posição. Américo. Porque ele não aceita qualquer esquema. Entendeu? Então ali é um negócio bem mais complicado. Só uma coisinha assim, né? O Luiz Henrique, ele não é formado no Barcelona, assim, vamos lá. Ele é asturiano, né? De Gijón. Começou a carreira no Sporting Gijón. E aí ele foi pro Real Madrid. Ficou no Real Madrid de 91 até 96. E aí ele só foi jogar no Barcelona no final da carreira. E realmente o Barcelona foi o time que ele mais jogou. Teve 300 jogos pelo Barcelona. Com o Van Gaal lá, né? Não foi com o Cruyff. Com o Van Gaal. E até eu lembro, nas transmissões, o narrador falava o asturiano Luiz Henrique, que trouxe ao Barcelona uma coisa diferente, mais de coração, né? Do que o jogo do Barcelona era mais ortodoxo, mais frio, mais cumprir o plano e tal. E ele saía da posição, então assim, o Luiz Henrique jogador não tinha o espírito do jogo de posição. Ele saía, ele tinha muito mais aquela coisa de carregar a bola. Então eu não diria que o Luiz Henrique tem essa formação, né? E os times dele nunca foram assim, né? Mas enfim, eu acho que eu concordo um pouco com você e um pouco com o Marco. Eu acho que, no ponto de vista da direção, os diretores do Barcelona não têm nem a inteligência para saber o que é jogo de posição e o que não é. Eu acho que eles se baseiam muito mais em clichês, em jargões, em coisas que vêm da torcida. A torcida, sim, é muito ortodoxa. Figuras famosas que influenciam o Barcelona são muito ortodoxas do jogo de posição. Analistas, principalmente. Exatamente. Há
há sim uma certa ideologia muito forte ali. Mas quando você olha, né, a escolha do Ernesto Valverde, ela foi totalmente o contrário do que se queria na época. A cabeça do Valverde era uma coisa que se desejava há muito tempo antes dele ser demitido. E o próprio grupo dos jogadores gostava muito dele, apesar dele não ser, né, assim, um seguidor, um cruyffista, um guardiolista muito fanático. Mas enfim, o Barcelona tem essas questões todas aí. Algo mais sobre o Barcelona de vocês? Não, aí Pra eu mim acho tem que um cara ali no meio de campo que tem que sair, eu acho que já vai resolver 80% dos problemas do time. Quem será? Buzi. Não, mas eu acho que o pior foi o seguinte, o sucesso do time ali de 2009, 2010, aquele time com um jogo de posição mesmo, ele funcionava porque ele tinha a espinha dorsal Xavi, Iniesta, Messi. Para mim aquilo era a chave do time, literalmente. E ontem eu pensando, eu falei assim, a sacada de botar o Messi pelo meio como falso 9 não é só aproveitar o movimento do falso 9 de característica um pouco de enganche que ele tem, mas é porque a característica do ponta holandês é o cara que está lá para driblar né? Sempre no 1 contra 1. O Messi dribla 2. Então, se você botar ele no meio, não tem problema. São 2 zagueiros ali com ele. Se ele recebe a bola com um pouquinho de espaço, ele dribla 2. Então, ele funciona até meio na lógica do ponta holandês no meio, recebendo a bola ali. Então, com esses 3, eram jogadores que tinham a característica que funcionava. Você começou a perder esses jogadores pela idade e você não repôs, assim. Teve um jogador de La Masia que tinha condição de repor ali no meio, que era o Thiago. Só que eles insistiram tanto tempo com o Xavi e Iniesta juntos, que o Thiago saiu, porque ele não tinha oportunidade de jogar. A história do Thiago é essa, né? O Thiago botou uma cláusula no contrato que dizia que se ele não jogasse tantos jogos por ano, a cláusula dele caía drasticamente. Aí ela caiu, o Guardiola foi para o Bayern e levou o Thiago. A outra questão, acho que era de reposição importante, foi a subida do Neymar. O Neymar era para ter assumido pelo menos um coprotagonismo ali com o Messi, mas isso implicava em implodir o jogo de posição de vez, porque você não consegue ter 2 jogadores com aquela liberdade no esquema. Você ia ter que dar uma troca de posição ali para eles. Também não fizeram. Perderam o Neymar. Então agora o Messi está chegando à idade avançada, o Xavi e o Iniesta pararam, e você não... Soares está morto. Mas o Soares é até uma peça que você poderia repor com outro jogador caro, mas eles têm bala na agulha para trazer um centroavante nível Soares hoje. Mas eles gastaram em jogadores que não tem nada a ver que tem menos a ver com o jogo de posição ainda do que o que a gente falou. E não tem centroavante nível Soares hoje. A gente está numa fase desgraçada para comprar camisa 9, pelo amor de Deus. Você encontrar um lá que funciona. Eles comprariam um projeto de centroavante, o Lautaro, sei lá. Que é um bom jogador. O Lautaro Martínez é bom jogador, mas não é nível Soares, certo? Não, mas é nível relativo. Né? Mas o Soares era nível Soares quando era do Ajax? Não era. Igual o nível Soares no auge, realmente, para tu achar no mercado e tá disponível, aí é quase impossível, né? Achar e tá disponível. Soares foi o melhor da década, então não é assim, é nível relativo entre os Soares, né, entre os melhores que tem agora, né? Eu acho que é isso que eu entendo quando vocês dizem nível Soares. Então, mas é isso, você hoje não tem nenhum camisa 9 que chegue e cause impacto. Não tem, esse cara não existe. Então, pelo nível do Soares, assim, em relação ao nível do Soares atual, acho bem possível. Existem camisas 9 que chegariam e causariam impacto em relação ao Soares atual. Entendeu o que eu quis dizer? Bom, mas aí até eu indo lá jogar de 9. Não, mentira, gente, tá? Eu tô zoando, tá? Não, tá mais ou menos no mesmo shape, né? Sim. Pelo menos isso. Pois é. Vocês estão falando que a creche aqui hoje tá grande. Aqui. A gente quase não percebeu. Tá tudo certo. Fica tranquilo. Bom, assim, vamos lá. De Barcelona para uma coisa bastante diferente em todos os sentidos, né? Não um time nada rico igual o Barcelona, uma ideologia bem distante, bem diferente, mas também com uma manutenção. Também não, né? O Barcelona tá perdido.
esse time que o Luiz vai comentar agora tá totalmente o oposto de perdido. Ele tá num caminho muito claro e tá se mantendo nesse caminho. O sonho da conquista europeia bateu na trave, né, enfrentando o seu maior rival de forma bem dolorosa. E, assim, essa parecia... Assim, se o Atlético de Madrid tivesse naquele auge, né, daqueles grandes times, com Godin, com Felipe Luiz, com todo mundo, parece que esse era o ano, né? Assim, tinha chance. Porque você não tem um time... Você tem times, todos eles... Né, o Hans Flick acabou de chegar no Bayern, ainda tem problemas, apesar de ser um time muito bom, o PSG... Mas aí aconteceu na hora errada, né, Luiz? Tanto no Campeonato Espanhol, que tinha uma brecha ali, que Real Madrid e Barcelona não estão tudo isso, na Champions também, mas aí o Atlético também não tá tudo isso, tá numa fase de transição. O que você pode falar pra gente sobre o futuro, sobre Simeone, sobre o Atlético nessa Champions, nessa temporada? Diga lá, Luiz. Primeira coisa que eu tenho a dizer, vocês estão ouvindo a chuva aí? Ou tá tudo Sim, certo? Sim, mas tá, né, fazer o quê? Que de repente parece que o mundo vai cair, tá? Então, Eu tô chovendo aqui também, gosto de chuva. não, meu Deus, cara, tá divertida a coisa aqui, viu? Começou uma chuva maneira como há tempos eu não via. Antes do mundo cair, sua internet cai. Tem isso ainda, né? Bom, sobre o Atlético de Madrid, o que eu penso é o seguinte. O Atlético de Madrid, ele tá numa fase de transição, certo? Eu recentemente aí tivemos essas conversas de Twitter e uma coisa que eu penso é que já faz aí algum tempo que a galera tá encerrando o ciclo do Simeone, né? Ah, aconteceu isso, poxa, já era o ciclo do Simeone. Ah, tá na hora de trocar. Ah, porque não sei o que. Ah, porque não sei o que lá. Deixa o cara trabalhar, pelo amor de Deus, né? O Adriel, ele trouxe aí uma informação que eu achei impressionante, de fato, que é o salário do Simeone. E eu fui ver, e em 2019 não era este o salário do Simeone, certo? Ele renovou, o salário dele foi para as alturas, ele ganha mais do que qualquer outro técnico do mundo. E o que isso significa? Isso significa que os caras contam com ele para renovar esse projeto, certo? Ele está fazendo essa renovação, ele está reformulando o elenco, e a galera conta com ele vai ser o cabeça disso daí. Então, perdeu o Godin foi para Inter, perdeu o Griezmann, você já não tem mais o Diego Costa, que foi elite da elite. Você não tem muitos caras, o Felipe Luiz, que era fundamental nesse time, entendeu? Você perdeu caras que eram os líderes do time aí, que destroçou na segunda metade da década passada. E agora você perdeu muita gente. Então você precisa de novas lideranças, você precisa Perdeu o Griezmann. Então, né, você perdeu essencialmente a espinha dorsal daquele time. Certo? Você manteve o Saúl, o Coque e o goleiro. Então, assim, vai passar por uma fase difícil. Não esperavam grandes coisas essa temporada. Se viesse um título de Champions League, seria uma surpresa. E conseguiu a classificação para a próxima Champions. Tá ótimo, certo? E o cara que vai comandar isso daí tá lá já. Então, dá tempo para ele trabalhar. A gente precisa entender que assim, não vai ser um trabalho fácil, como foi dito, o Atlético de Madrid não é um time entupido de grana, como outros tantos, mas o Félix é um jogador top, entendeu? Ele oscilou nessa temporada, mas ele é top, o que ele mostrou lá contra o RB já foi uma demonstração disso. Em jogo grande, ele é menino de jogo grande, entendeu? Então ele pode ser um cara aí para comandar o projeto nos próximos anos. Para mim falta também um camisa 9, mas aí a gente tem aquele problema lá de, né? Como eu disse, para mim faltam bons camisas 9 no mundo, mas é um projeto que ele provavelmente ele vai encabeçar, ele vai reformular, ele vai trazer gente nova e assim, eu não vejo o menor sentido em você mudar a direção desse projeto. A direção do Atlético de Madrid, pelo visto, pensa o mesmo. Mas eu não vejo o menor sentido para você mudar isso, porque eu não consigo imaginar um cara
que chegue no Atlético de Madrid e tire mais dos jogadores que lá estão. Ô Luiz, viu? Eu acho que talvez esse seja um dos poucos assuntos que você e o Marco concordam, né? O Marco, eu queria que você falasse, você disse lá na timeline alguma coisa sobre o teto, o piso do Simeone e o teto de qualquer outro técnico que chegue no Atlético. Foi algo que o Quintana comentou e eu concordo. É que, tipo, o piso do Atlético com o Simeone é maior do que eu não diria que é maior do que o teto com qualquer treinador, mas é maior do que o teto com a maioria dos treinadores, né? E é isso. O Atlético trocou algumas peças-chave, né? Tipo, em algumas eu acho que já teve vamos dizer, o efeito de substituição meio que imediato. Felipe, para mim, é um dos melhores zagueiros da temporada. O Lodi entrou super bem. Mas principalmente, tu perdeu o Griezmann, que é um top 5 do mundo, né? E substituir com um guri do que 19, 20 anos, né? Não é um plug and play, né? E também tem a questão do Diego Costa, que não é o Diego Costa da primeira passagem, e o Atlético nunca conseguiu substituir esse jogador, né? Então, e aí é um pouco, eu não sei se foi o Américo ou o Maciel que falou que às vezes a gente superestima um pouco a figura do técnico. É que eu dou muito valor como o técnico, como a figura assim, que encabeça um projeto e que toca para frente, até como uma figura de liderança, entre aspas. Eu acho que muitas vezes, eu acho que às vezes é difícil explicar, mas por exemplo, o Allegri na Juventus, o Pochettino no Tottenham, eu acho que mudar às vezes parece que não é grande coisa, mas eu acho que às vezes tem acaba tendo um efeito dominó bem grande. O Jesus no Flamengo. Precisa articular melhor. É que um pouco, eu acho que vendo, que eu gosto muito de futebol americano, né? Então lá o técnico tem depois do QB talvez seja a peça mais importante, né? Então talvez seja um pouco disso, mas eu dou muita importância pro técnico. Marcel, defenda-se. Eu acho que, deixa eu só colocar um ponto, acho que no caso específico do Atlético de Madrid, faz mais sentido você investir pesado num treinador como o Simeone e manter, porque o Atlético não tem condição financeira de manter um projeto em torno de um jogador muito forte. O que vai acontecer se ele tiver um jogador dominante no time é que ele será vendido. E, na verdade, eu acho que eles fazem o contrário, eles apostam um pouco no Simeone para pegar jogadores e desenvolver e colocar eles a nível de você vender por um preço exorbitante, como aconteceu com o Griezmann e com o Diego Costa. Então acho que isso faz parte um pouco do projeto deles. É um projeto de um clube que não tem capacidade de ser Real Madrid, de ser Barcelona, de ser Manchester City, de ser Paris Saint-Germain. Ele tem que jogar dentro da realidade financeira dele. Eu acho que é o que eles fazem bem, inclusive, tá? Aí tem uma questão de expectativa também, de quando o Atlético chegou nas finais de Champions, talvez as pessoas se percam um pouco na expectativa, né? Não é por isso que o Atlético vai passar a ser o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Liverpool. É igual eu dei o exemplo na timeline do Borussia Dortmund, né? Não é porque chegou na final aquele ano contra o Bayern que vai continuar sendo um clube de segunda prateleira. É difícil dar esse salto, né? Bem difícil. Para uma primeira prateleira. A não ser que seja um bagulho meio sem conotação negativa, mas um rolê mais artificial, né? Igual Paris e City, né? Mas é isso mesmo, é dinheiro. Tem que entrar alguém com muito dinheiro, de resto não dá. Aí é um processo de anos, né? Não é assim do dia para noite, não. Com esses times já foi um processo de anos. Mas de resto, realmente, você precisa de alguém que injete muito dinheiro por bastante tempo para você criar uma mentalidade vencedora lá no elenco e assim por diante. Agora, sem isso, aí você precisa de, sei lá, 2 décadas para conseguir transformar, ou você ter algum camarada que consiga chegar, ficar, entendeu? Um super craque que surja num time, fique lá, mude a história do negócio e quando ele sair a situação já é outra, o ambiente já é outro, tudo já mudou e tipo, hoje em dia eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo surgindo um super craque num Borussia Dortmund, num Valência, numa Roma, que seja, entendeu? E ficando lá a carreira inteira. Eu não vejo isso acontecendo. Ô Marcel, será que tem uma questão assim do quanto melhor o clube, quanto maior a possibilidade dele de ter craques,
o técnico passa a ser uma figura mais adjacente e times mais modestos, o técnico tem uma importância muito maior? Você vê alguma coisa assim, não? Não, tá? Eu acho que isso é específico. Não estou dizendo que o técnico não é importante. Eu falo, técnicos são superestimados, no sentido de que há jogos que o técnico não tem como ganhar, certo? Tem um limite, certo? E também não é questão de que se os jogadores, né, o técnico precisa do elenco. Então o elenco, se ele tem um elenco, a partir daí você pode, né, aí você vê o trabalho do técnico. A outra questão que também eu estava dizendo, no caso do Simeone, o elenco ele está montando, ele monta do zero, então a gente pode cobrar o elenco dele, né? No caso era igual o Alex Ferguson, né? Ele montava os times, né? Então eu estava tentando tirar um pouco o peso do Kiko Etienne, né? Que ele tem que mudar de nome agora, mas não é culpa dele, porque na verdade ele já pegou o elenco montado. Ele não tinha muitas saídas e eu acho que ele seguiu as ideias corretas, ele leu certo jogo, mas era isso, ele tinha uma chance pequena e fez a aposta nessa chance. Ele poderia talvez ter feito pior e não ter tido nem chance. Então era disso que eu estava falando. Mas é lógico que num projeto como o Atlético de Madrid, que o Simeone não é só técnico, né? Ele é o manager, né? Como o Vanderlei Luxemburgo gostava de falar nos anos 90. Que tem o projeto na mão. Ali é ele é o craque do time. O craque do time é o Simeone. E engraçado até como... porque se aparecer um craque jogador, é isso, o Atlético sabe que não segura. Tem uma coisa muito interessante, tem técnicos que dão uma coisa imediata. O Cuca é famoso por isso, ele chega, perde 5 jogos seguidos, depois o time deslancha também, assim, em pouco tempo. No Palmeiras foi assim, em vários clubes foi assim. Eu fiquei esperando isso aí um certo ano passado, viu? E aí tende a ter dificuldades no longo prazo. Parece que em algum momento ele se perde, começa a ter problema com o jogador, etc. E tem técnicos de longo prazo que tem que, né, precisa montar o elenco para... Eu acho que às vezes as pessoas pensam que todo técnico tem essa coisa. Um Jorge Jesus no Flamengo que dá uma coisa imediata, que não é bem imediata, né? Que demorou um pouco. Nossa, olha o trovão que deu agora. Aqui tá trovejando e aí lá mais pro interiorzão ali de São Paulo já tá chovendo. Enfim, mas vamos lá. Mudando novamente a página. E aí vou chamar o Américo para falar sobre um time e sobre um técnico que está sendo comentado exaustivamente na timeline. Gente falando que não dá mais, que Guardiola já é um técnico ultrapassado, que Guardiola se perdeu na sua essência, que não tinha lá os pontas holandeses, né? Como que você vê o projeto do Manchester City, Américo? Você acha que o De Bruyne é o craque desse time já? Não é falta de jogador? O que falta para o Manchester City dar esse salto de dominância europeia, já que ele já tem a dominância financeira, tem a dominância doméstica lá dentro da Inglaterra? O que falta para dar esse salto a mais? Eu acho que tem uma questão ali de montagem de elenco que eu acho que eles têm que trabalhar para ganhar. Aquilo que eu estava falando do Barcelona serve também para o Manchester City. Para esse tipo de modelo de jogo funcionar, você tem que ter os jogadores certos para colocar ali dentro. Eu acho que o Manchester City ele tem jogadores que são bons, mas que não são excelentes em várias posições. Por exemplo, Sterling. O craque do time é o De Bruyne, que é um jogador que ainda trabalha um pouco a uma certa distância do gol, então ele produz muito jogo, mas ele não é aquele jogador que vai entregar marcando ou dando um passe na cara o tempo inteiro para decidir os jogos. Eu acho, por exemplo, que a impressão que eu tenho hoje é que o Gabriel Jesus evoluiu pouco porque o estilo de jogo trava um pouco, ele é um jogador muito mais de associação, de aparecer de um lado, de outro, ele não tem a mesma liberdade de movimentação. Eu acho que o melhor Gabriel Jesus era o Gabriel Jesus da seleção do Tite das eliminatórias. Então, eu acho que essas coisas, eles não conseguiram montar um elenco que
assim, que para você ganhar com o jogo de posição, você tem que ter algum fator ali de imprevisibilidade, porque o jogo de posição, ele tá, como a gente discutiu no nosso primeiro episódio lá, que eu falo do Bayern contra o Barcelona, ele é muito previsível em termos do que o time vai fazer. Você sabe o que ele vai fazer. Então você pega um time com concentração absoluta na marcação, como o Lyon jogou ontem, ele vai travar o jogo completamente, não vai deixar o Manchester City jogar. Aí vai ficar aquele negócio, você achar uma jogada ali para fazer o gol, uma, duas, no caso, a segunda, o Sterling isolou a bola sem goleiro. E você vai jogar sempre no fio da navalha. Então, para você não jogar no fio da navalha, você precisa de um cara que drible 2, 3 em algum momento, como era o caso do Messi, de um Neymar, de um jogador desses. E eles não têm esse jogador hoje. O De Bruyne está longe de ser esse jogador. Então, eu acho que ali tem um projeto que já está rodando há algum tempo. Eu mexeria no elenco, eu teria um elenco com talvez ali 1 ou 2 jogadores mais decisivos, que não é o Agüero, né, que é mais um centroavante, mas um jogador assim, eles têm dinheiro para isso, e tentaria construir um projeto em cima disso. Poderia ser com o próprio Guardiola. Agora, eu acho que o modelo que eles estão tentando vem se mostrando suficiente para ganhar o campeonato inglês, porque hoje em dia, como a gente fala nas ligas, a maioria dos duelos semanais são muito desnivelados. E aí o Manchester City tem um elenco excelente, tem um estilo de jogo difícil numa situação de desnível técnico de ser segurado, especialmente no longo prazo eles vão ganhar mais do que eles vão perder. Agora, quando você põe tudo para ganhar ou perder em 1 ou 2 jogos, como é o caso de uma UEFA Champions League, onde não existe uma disparidade tão grande de nível técnico como existe, por exemplo, na Copa da Inglaterra ou na Copa da Liga Inglesa, a probabilidade de em 4 rodadas eles perderem um jogo e serem eliminados é muito alta, e é o que vem acontecendo. São times preparados para segurar eles que efetivamente conseguem. Em algum momento um deles consegue e eles acabam eliminados. Eu acho que se não rever essa previsibilidade do jogo, isso é uma coisa que vai acontecer, na minha opinião. Está sempre suscetível a acontecer. Pode ser que ele em algum momento ele dê lá uma sorte de pegar são 5 jogos, não é isso? Para fazer eliminatória, e ganhar e conseguir passar pelos 5. Até agora ele costuma não passar nem da segunda rodada. Viu? 5 não, são 7 jogos. 7. Marco, você estava falando comigo ontem da questão do modelo de contratações. Você acha o modelo de contratações do City um tanto quanto pouco criativo? Às vezes contrata quem quer, assim, meio que sem uma coisa mais... Não, assim, eu não tenho... Como projeto, o City é excepcional. Não tem muito o que reclamar, né? É que sim, o projeto, questão de contratações é que é aquilo que a gente estava falando, tipo, contrata nomes, assim, o top 1 do mercado, vai lá, contrata e pronto, né? Mas como projeto não tem muito o que reclamar do City. Em relação ao jogo, ontem, por exemplo, eu acho que tem a questão, eu não sei se falta muito jogador ou não, eu acho que, tipo, no geral é isso. Eu gostaria muito de ter visto o Griezmann, se fosse sair do Atlético, ter ido pro City. Acho que pro Griezmann, os 2 melhores clubes para ele ir seria City ou Bayern, né? Mas ele quis ir pro Barcelona, beleza. Mas em relação... pensa qual jogador de ataque que eles tiveram de um nível de um Griezmann nos últimos anos. Sim, top 5 do mundo eles não tiveram. Pois é, mas é uma decisão. Não é por falta de dinheiro que eles não têm esse jogador. A tentativa que eles tiveram lá atrás, no início do projeto, foi de trazer o Ronaldinho e o Robinho na época. O Robinho eles escalaram mal, o Ronaldinho eles não conseguiram, né? Mas eles tentaram fazer isso lá no início do projeto. Tentaram levar os 2, embora o Ronaldinho Gaúcho, né, já estivesse em decadência. E esse projeto já não é um projeto recente. Só de Guardiola, quantos anos tem aí? 5? Então, assim, eu acho que Bale, um pouco antes, uns anos antes, vamos dizer, agora fica difícil falar no Bale, mas uns 3 anos atrás,
O Bale também seria, assim, no começo do projeto do Pepe, por exemplo, o Bale eu acho que seria excepcional também. É um jogador, para mim, top 5 do mundo também, quando estava, assim, no seu normal, né, em CNTP. Quando tava querendo jogar Posso bola dizer? no golfe. Vai lá, Marcelo. Não, que a minha impressão, assim, que o City compra excelentes complementos. Mas tirando do Kevin De Bruyne, só tem complemento no time. Entendeu? Eu nem sei se quando o Kevin De Bruyne veio, ele veio com essa... Ele veio como um jogador desse nível também. Ele não chegou Sim, lá no... Ele acabou se desenvolvendo muito bem. Ele não era... ele tinha tido a grande temporada na Alemanha. Não, eu acho que... e ele veio... Ele veio... Não foi o Guardiola que contratou, foi? Não. Tem impressão que foi antes. Não foi. Foi antes. Então, e foi antes da era Guardiola. Não sei se o Guardiola traria um Kevin De Bruyne agora. Talvez um questionamento é que se no orçamento deles, porque com aquela pressão de fair play financeiro e tudo, se eles não estão gastando demais dinheiro com o Guardiola, que eles poderiam estar gastando num jogador mais forte. Aquela discussão que a gente sempre tem, né? Não adianta botar o Guardiola lá e não dar material humano. Assim, e aquela história que eu falo, o Guardiola nunca ganhou Champions League sem Messi, mas o Messi ganhou Champions League sem Guardiola. Jogador, no final, vale mais. Assim, não adianta você botar o melhor treinador do mundo e dar um elenco ruim para eles. É óbvio que o elenco do City não é ruim, mas o elenco do City não é um elenco excepcional. Ele precisa meio que, na minha opinião, ele precisa que as estrelas se alinhem para ele ganhar uma Champions. Principalmente assim, no ataque do City, eu não vejo assim, jogadores super desequilibrantes para garantir o resultado quando você precisa jogar no fio da navalha, que é a realidade de um jogo eliminatório. Maior ainda esse ano que em um jogo só, né? Uma coisa a se ver é que o City só uma vez foi eliminado por um time da mesma estatura nessas eliminações de Champions do Pep, tá? Que foi contra o Liverpool. Das outras, ele era favorito. Bem lembrado. Pois é. Eu acho que o maior problema do City a nível jogadores, Europa e tudo mais é que o que deveria ser o craque deles é um amarelão. Então, aí atrapalha. Eu acho que o problema do Agüero chega em campos europeus, ele simplesmente não rende tanto quanto deveria. Se tivesse um Agüero nível Premier League na Europa, acho que já ia ajudar muito. Eu tenho um problema com o City defendendo em noites europeias. É muito fácil fazer gol no City. Ontem o Lyon chegou 4 vezes, não foi? Foram 3 gols. Eu acho bizarro. Em relação à produção ofensiva, acho que, ontem, por exemplo, não faltou muito. Assim, o City produziu para virar, mas às vezes é do futebol, né? O Sterling perdeu aquele gol bizarro na cara, né? E aí no contra-ataque... Seria gol de empate, tá? Aquele gol do Sterling. Seria o gol do 2-2, né? Gol do 2-2. Eu não... O elenco excelente, top 3 do mundo, elenco do City e tal, não vejo assim... Talvez não tenham na frente um top 5 do mundo e tal, mas sei lá, eu acho que passa a ser não é todo clube que vai conseguir ter isso, né? E aí passa a ser um nível de exigência, não sei, um pouco... E outra coisa é que quando, por exemplo, um jogador do nível do De Bruyne, do Griezmann, tu não compra o jogador pronto nesse nível, né? Muitas vezes você vai investindo em jogadores com potencial e um deles se torna um jogador desse nível, né? Mas muitas vezes não é planejado, né? Você não compra um jogador pronto, assim. É muito difícil um jogador desse nível estar disponível no mercado, né? Você tem que pagar 200 milhões igual o PSG fez com o Neymar, né? Não tem muita... O Griezmann foi negociado agora. Mas a questão assim, é que não é o normal, né? Não é o padrão. Não, mas o Manchester City é um dos poucos times que tem estofo financeiro para fazer uma contratação dessa. De ir lá, pegar um jogador desses top 5 e arrancar ele pagando a multa do clube onde ele está jogando. Ele tem esse dinheiro. Agora, ele não faz. E é isso que porque, assim, na minha opinião, falta, naquela linha ali de ataque, um jogador desse nível. Um jogador de hierarquia para tomar e decidir noites europeias. Eu acho que isso falta ali. E aí, se você não decide, você, como você falou,
toma 3, 4 contra-ataques, 2, 3 gols, acabou. Tchau. Não precisa mais do que isso. Interessante que no elenco do City tem jogadores que acabam ficando superestimados por funcionarem bem no esquema do Pep, né? Então também tem isso, igual o Sterling. Desculpa, gente. Pessoal, o Sterling deu um passe para gol ontem e já vi, né, pessoas falando, olha aí o Sterling, né, tão criticado, olha aí dando passe para gol. E aí logo depois, parece que por castigo, né, perdeu aquele gol na cara. Então, você tem esses jogadores que jogam muito bem dentro do sistema, mas falta aquele algo a mais que vocês citaram aí, um Neymar, um Bale, um Griezmann, um Messi, um Cristiano Ronaldo, né? Acho que, enfim, acho que é meio que um consenso que se o City tivesse esse jogador, em algumas noites aí o pêndulo tinha pendido para o lado azul de Manchester. Mas estamos... diga lá, Marcel. Tá, não, só queria... Marco, fala alguma coisa do RB pra nós aí. Eu ia falar exatamente isso agora. A gente não falou nada do... eu ia falar isso agora, você tirou as palavras da minha boca. Faltou um dos semifinalistas, né? Marco, você é a pessoa ideal pra dizer. É surpresa total, como todo mundo tá dizendo, ou era um time já pra ficar de olho? E qual foi o peso, assim, como que eles fizeram pra suprir a ausência do Timo Werner? Cara, eu não acho surpresa total. Mas calma aí, deixa eu raciocinar. Eu não acho surpresa total. Acho que contra o Tottenham já era pau a pau, né? Eu gosto muito do projeto do Leipzig. E contra o Atlético eu também achava pau a pau. Em relação ao Timo, né? Então, contra o Atlético de Madrid, o Nagelsmann partiu de um 4-2-3-1 em fase defensiva, né? Tava um Cucu, o Olmo e o Sabitzer na linha de 3. E aí, quando ele atacava, virava uma linha atrás, ficava Kostermann, o Upamecano, Halstenberg. O Leimer virava virava o carrilheiro direito, né? Aí descia o Sabitzer junto com o Campo e na ala esquerda o Angelinho. E aí na frente Olmo, Poulsen e um Cucu, né? E aí você não... aí você perde o elemento do Timo fazendo o facão pela esquerda e até por isso eu acho que ele tirou... Não sei se por isso, porque o Poulsen é um jogador bem inteligente também, movimentação, leitura sem a bola, etc. Mas o Schick tinha encaixado super bem com o Timo, né? E o Schick não jogou contra o Atlético, fazendo apoio e etc. Mas eu não acho surpresa total, não. E eu acho que o Leipzig vai dar bastante trabalho pro Paris. É que eu sou muito fã do Nagelsmann, né? Acho que hoje o Nagelsmann, inclusive, tá bem distante do Tuchel como técnico. E como é jovem, né, o Nagelsmann? Nossa, eu vi a idade dele e quase caí pra trás. Ele é Jesus Cristo, 33 anos. Caramba, cara, incrível. Uma coisa só sobre o Leipzig, eu tava assistindo um jogo contra o Atlético e eu fiquei pensando assim, esse Camp é bom jogador, viu? É bom jogador esse volante aí do Red Bull. Eu gosto muito do Sabitzer e do Leimer. Assim, Também. Tem outros jogadores que eu gosto muito. É que esses não tem tanto hype, né? Por exemplo, o Olmo tem hype, o Upamecano tem hype. Esses três não tem tanto hype, eu gosto muito, né? Verdade. O Angelinho é do City, né? É Seria do melhor City. que o Mendy no momento. Com certeza, melhor que o Cancelo sem a perna esquerda, jogava pro fundo, não tinha muita perna esquerda, era um desastre. Mas enfim, assim, sobre o Camp, eu fiquei olhando e falei assim, se o Atlético tivesse o Griezmann e quando o João Félix entrou, teve um pouco disso para segurar o Camp ali tendo que defender o funil, o jogo seria mais equilibrado, muito mais, porque eu achei que o RB jogou bem mais. E justamente o Neymar, ele vai provavelmente, né, para cima do Camp ali, né? Eles vão jogar praticamente na mesma zona, e eu acho que ali pode ser que o PSG encaminhe o jogo se o Neymar tiver mais tranquilo para definir, né? Ainda tem os escapes porque... Ainda tem os escapes do Mbappé ali para segurar. Sim. Porque isso aqui é
Porque quando o Neymar, aquele negócio que eu falei, eu achei a defesa deles muito quadradinho, até comentei isso com o Maciel. Então, aqui um drible ali no meio vai gerar aquele desequilíbrio que eles vão ter que sair acionando as coberturas. E é nessa hora que um Mbappé escapa livre, porque fica pouca gente marcando ele. Esse é o grande risco que ele corre. E tem outra coisa que eu observei, pelo menos baseado nesse jogo do Atlético, que é que esse lado, o campo joga um pouco mais para o lado esquerdo do Leipzig, e o Neymar opera mais pela centro-direita ali, né, do meio campo ali. Então ele está num movimento, numa posição natural distante. Aquela rotação, né, de mudança de sistema acontece também desse lado direito. E é uma coisa que é comum, é que geralmente para voltar à forma defensiva quando você tem essas fluidez, ou a coisa é realmente muito bem feita, ou há um tempo para se fechar novamente, abre-se um espaço. E no jogo contra o Atlético, esse espaço estava aberto. O lado onde o Atlético criou jogadas foi sempre o esquerdo dele, que é o direito do Leipzig. O Lodge teve jogadas, e depois, quando entrou o João Félix, ele começou a explorar exatamente aquele vazio ali, que é né, porque o campo joga um pouco mais para a esquerda, ele lá começando as jogadas ali do lado, lá mais para o lado direito do meio campo, do lado esquerdo do ataque, né, direito da defesa. E é onde o Neymar gosta de operar. Então é um risco muito grande que o RB tem. Eu imagino, eu estou curioso para ver se eles vão fazer adaptações por isso, ou se vão jogar do jeito que jogavam. O Nagelsmann costuma mudar bastante o time. Isso, né, ele é muito adaptativo, e até no mesmo jogo às vezes é difícil. Esse negócio de ficar, né, falando de desenho tático de 4-2-3-1 ele já 500 promoções, né? Exatamente, ele muda durante o mesmo jogo, muda o desenho, às vezes fica um negócio, como diria o nosso amigo, né, um futebol líquido, né, um termo bastante interessante, mas o Nagelsmann muda bastante, ele é bem adaptativo. Só lembrem que do outro lado, nesse jogo estará Di Maria, né? Então, assim, você consegue fazer alguma coisa semelhante com o Di Maria, com o Neymar, só que aí o Neymar ele tem que ser arco e flecha um pouco, né? Ele dá a bola para o Di Maria e corre para receber aí na profundidade. Então ele consegue também gerar esses desequilíbrios com os dribles, e funciona um pouquinho diferente, mas é complicado, assim, você mexer, você vai ter que ter uma solidez. Agora a gente está falando de um ataque bem mais talentoso do que o que enfrentou como é que foi? Quem foi o time o Atalanta essa semana? A gente está falando de um PSG com poderio ofensivo bastante aumentado para o próximo jogo. Você falou da Atalanta, a gente não falou muito da Atalanta, a gente não falou nada da Atalanta, né? Assim, não deixa de ser um grande feito, né? Um time italiano pequeno, de uma cidade bem pequenininha, que é Bergamo, que esteve nos holofotes do mundo por conta do grande problema que eles tiveram lá no começo da pandemia, né? Que dizem que foi causado justamente pelo jogo que eles mandaram no San Siro pelas quartas de final pelas oitavas de final da Champions League. Bem lembrado. E é um time com bastante hype. O Maciel citou, né? Falou assim, é um time bonitinho, mas... Maciel, complete, por favor. Eu disse mais ordinário. Fofinho? Não, eu disse ordinário. A frase foi essa. Não, bonitinho, mas ordinário. Pois é. Contra o PSG, isso ficou mais forte em você? Diminuiu um pouco? Mesma coisa? Não, era isso mesmo. É um time que é bem montado, joga bonitinho. Só digo que o meu argumento lá é que ele não tinha condições de realmente enfrentar um grande time europeu num mata-mata de Champions. Não dava. Mas eu disse que para aquele jogo do Paris Saint-Germain, talvez fosse até favorito pelos desfalques, né? Que eu não tinha certeza se o Mbappé ia jogar minutos, inclusive, quando eu disse aquilo. E sem o Mbappé naquele jogo, a coisa seria diferente. Então, assim... sim, bonitinho, digo ordinário, que eu digo que não é também nada além disso. É um time
pequeno, muito bem montado, usando o máximo e que tem um teto, né? E a gente estava comparando esse time naquela conversa com o Napoli do Sarri, que ali eu acho que era um time bonitinho e um pouco acima do ordinário, era bom, tá? Não tinha conseguido, eu acho que tinha um nível para, talvez, não aconteceu, mas era mais próximo tinha futebol para realmente dar mais trabalho para um grande completo. Tinha um camisa 9, tinha mais capacidade de fazer estrago, né? Tinha um camisa 9 no auge da sua carreira, que é o Higuaín, que eu acho subestimado, perdão, sempre confundo, que é o Higuaín. E eu acho que era a grande diferença, um cara que tinha uma cota de gols ali incrível, impressionante. Mas, no geral, sei lá, eu acho o time pau a pau, assim, considerando a capacidade histórica mais, assim, da Atalanta. A temporada em que já era o Mertens, como é que é? Insigne, Mertens e Callejon, já. O ataque com o Jorginho no médio centro, o Hansik e o Alan no meio campo. Agora eu vou fazer um comentário polêmico aqui. Com a bola que o Icardi apresentou na quarta-feira, eu vou dizer que pouco se justifica a pouca paciência com o Gabigol que eles tiveram lá. Mesmo o Gabigol não sendo essa coisa toda. Ah, mas na Inter o Icardi chegou a jogar bem, pô. Ele saiu de lá por problemas extracampo, mas o Icardi tinha cota de gols. Do mundo, né? Tinha uma cota de gols, era outra coisa, né? Vai parecer oportunista, mas eu nunca vi essa coisa toda e sempre achei, assim, engraçado digamos, para a seleção argentina também, eu não achava que ele era uma presença obrigatória quando tinha aquela coisa, ele não é convocado por questões pessoais, mas assim, eu não vejo também tanto futebol. Talvez isso está reforçado agora pela atuação tétrica dele, mas nunca. Mesmo no Paris Saint-Germain, minha timeline, não tem elogios a Icardi. Mesmo no Paris Saint-Germain, ele chegou, inclusive o nosso amigo Arthur Barcelos chegou a pedir o retorno dele para a Inter, falar que foi um negócio terrível a saída dele da Inter. Mesmo no Paris Saint-Germain, ele fez bons jogos durante a temporada. Nesse jogo ele realmente foi, assim, ele não ajudou o Neymar em nada, né? Mas eu acho um jogador, assim, nada demais, assim, mas um bom 9, um 9 de nível, Gabriel, assim. Eu com 1,70m, gordo, 40 anos, se me botarem como centroavante do Paris Saint-Germain lá na Ligue 1, eu vou fazer gol pra cacete, cara. Porque o Neymar e o Mbappé, no mínimo, vão dar umas 3 debaixo da trave só pra empurrar pra dentro. Eu sei, mas a vida é mais fácil ali. Sim, mas eu também não acho assim, porque é na Ligue 1, né? Muitos atacantes jogam na Ligue 1 e não fazem nada, né? Mas, enfim. Não, é que é na Ligue 1 e no PSG. Porque assim, você ser atacante do PSG com quem joga ao teu redor ali, não é o pior emprego do mundo. Não, longe disso. No dia a dia da Liga Francesa, não é um bom emprego. Paga bem, não é difícil. O Cavani sabe bem disso. Exatamente. Eu sei que o Choupo-Moting lá entrou 10 minutos lá e jogou mais que o... Que foi o Choupo-Moting foi uma contratação... Foi assim, pra esquecer, cara. Uma contratação que o PSG fez, não tinha dinheiro nenhum, falou, precisamos de alguém, que seja qualquer um, né? Aí pegou o Choupo-Moting e ele tá jogando direitinho até agora. Não tinha dinheiro, entre aspas, não podia por causa do fair play financeiro, não podia gastar tanto assim. E assim, até... É o Origi do... Exatamente. Até uma questão sobre o City, isso do fair play, que eu ia falar na hora, eu esqueci que o Américo estava dizendo. Eu nem sei se o City vai conseguir, assim, mesmo que queira, vamos lá, vamos pegar e pagar a multa de um grande craque. Né? Não consegue mais, porque agora o fair play financeiro tá num nível, assim, de pressão que não tá permitindo mais esse tipo de coisa. Vai ter que passar uns bons anos aí sem gastar para poder dar um tiro certo, entre aspas, né? Se bem que vai eles ter que torcer pro Foden né? Eu acho que vai ter que torcer pro Foden virar o Messi. Difícil, hein? Eu acho que... Enfim. eu não apostaria meu dinheiro nisso. Eles podem conseguir vender para um otário inglês por um preço alto lá e comprar alguém que vale a pena também. Isso é uma outra alternativa. Porque na Inglaterra, para comprar jogador ruim caro, tem uma opção de gente que faz. A Premier League é isso, né? Paga muito caro o jogador que não vale.
ter muitos bons jogadores que às vezes não são tão bem utilizados naqueles times, né? Alguns bem pobres de tudo que você possa imaginar. Amigos, bem legal esse episódio. Querem falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? O Américo não queria falar mais mal aí do... Acho que a gente, durante o processo, a gente já foi metendo o mais lá. Eu acho que vale falar sobre os técnicos espanhóis, ou sobre, acho que mais sobre na verdade, esses técnicos, eu acho até, eles estão famosos de serem espanhóis, mas na verdade é uma escola holandesa, né? Do jogo de posição. Eu acho que agora, acho que tem uma coisa que a gente tem que olhar no passado. O jogo de posição já existe há muito tempo e os estilos posicionais, eles são mais antigos do que no futebol, eles são anteriores aos funcionais, por tudo que se sabe, né? E, na verdade, se você olhar a história das Copas do Mundo, por exemplo, o futebol foi sempre dominado por escolas funcionais. A única escola, não é nem a escola posicional, mas assim, a única escola que ganhou uma Copa do Mundo com jogo posicional foi a Espanha de 2010, e nunca mais. É que, na verdade, nesses jogos eliminatórios, como eu estava falando, a imprevisibilidade, a capacidade de você fazer algo que não se espera, a hierarquia do talento faz uma diferença maior. E jogadores que gostam de jogar assim, com essa liberdade, com essa facilidade de movimentação para surpreender, que depende muito mais da interpretação e da decisão do jogador em campo do que de um plano tático previamente treinado num centro de treinamento, é o que vai decidir um jogo que está sendo jogado no mais alto nível. Mas, Américo, e no nivelamento muito alto. E por isso que, por exemplo, o Domi está tendo dificuldade no Flamengo, o Guardiola tem dificuldade na Champions League quando ele não tem um Messi no seu elenco, e então, que o Zidane ganhou 3 Champions Leagues em seguida, porque ele apostou radicalmente em dar liberdade para os jogadores que podem decidir uma noite europeia. E ele perdeu ligas por causa disso. Ele apostou na imprevisibilidade contra a previsibilidade. Mas, Américo, só uma coisa. Você acha que o Cruyff na Holanda de 74 não tinha a hierarquia do talento dele? Ele não tinha liberdade para decidir? Então, mas o Cruyff tinha, mas ele tinha um técnico. Mas aí você precisa. É a mesma coisa que eu falei. Com o Messi, o Guardiola ganhou. O problema é quando ele não tem esse cara. Mas você precisa de um cara muito imprevisível ali, um jogador muito diferente. Tem uma outra questão também, é que na Holanda de 74 e no Ajax ali do início dos anos 70, o jogo de posição era novidade. Aquela forma de jogar era algo que não se conhecia e que não se sabia como combater também. Tem um efeito da novidade ali quando você aparece com um modelo tático diferente, como foi a Hungria de 54, como foi até o Brasil de 58, que você não sabe muito bem o que você está marcando. E naquela época você não tinha televisão nem direito para você... Não, vou pegar os videotapes do Ajax para estudar. Não tinha isso na época. No início dos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70 era novidade total. Hoje em dia não tem mais novidade total. Está tudo disponível. A gente consegue ver o jogo que a gente quiser. É só você achar o pirata certo. E para piorar, assim, o nível né, nessas noites europeias está muito alto, com verdadeiras seleções internacionais disputando os campeonatos, e que os jogos são decididos no detalhe. Esses times, eles se dão ao luxo de conseguir jogar sem elo fraco. Assim, há 20 anos atrás você não tinha time que não tivesse elo fraco. Todos os times tinham elo fraco. Todo time de ponta tinha um Kimpembe. Hoje tem vários que não tem. E, na verdade, o que a gente está falando aqui da questão defensiva, eu acho que é muito mais um problema de concepção de jogo. Assim, os times de jogo de posição, quando eles avançam muito a defesa, dependendo da forma que eles jogam, eles podem se tornar bem fofinhos, né? Porque eles têm uma probabilidade alta de tomarem contra-ataque contra 3, 4 jogadores só, e você vencer a primeira linha dos volantes e está contra 3 ou contra 2. Foi exatamente o que aconteceu com o Manchester, né? Uma bola longa, defesa lá na frente,
E Ainda um mais- jogador entrou impedido, eles fizeram a linha de impedimento, o outro que veio de trás correu e recebeu o passe sozinho. Ainda mais se você tem um Kyle Walker no time que não sabe nem... Não consegue manter uma linha de 4. Incrível. Pois é. Então, assim, você tem que começar a pensar nessas coisas, assim, de olhar, tem que se olhar com mais critério. O que o Guardiola fez foi legal, o time do Barcelona era excepcional, mas uma parte daquilo foi uma coincidência de fatores de você ter, num curto espaço de tempo, Messi, Iniesta e Xavi saindo da academia do Barcelona para se tornarem os donos do time. Foi isso, assim, essa que é a realidade. Era um trio que jogava bem com um técnico que entendia o futebol que eles jogavam, e essa combinação se tentou repetir fora, não conseguiu. O Barcelona ainda teve, com a ajuda do Neymar e do Suárez, a capacidade de repetir um título, porque ele tinha jogadores lá na frente, e o técnico encarregado na época sentiu que a melhor coisa que ele fazia era dar liberdade para os três. Eu acho até que ele potencializou o nível do Messi em 2015. Teve um cara que escreveu: mas o Messi estava a melhor versão. Eu falei: eu não sei se era a melhor versão do Messi. Eu acho que o Messi se beneficia dele ter jogadores como o Neymar e o Suárez com liberdade na frente, porque eles vão deixar mais espaço para o Messi jogar também. Pois é. Eu acho que o Guardiola com todas as características, o melhor técnico da sua geração. Não acho Deus igual pessoas acham, que ele vai definir como o futebol vai ser e tal. Bem longe disso, e acho até que o Mourinho tá bem próximo dele. Por tudo, não só tática. Eu acho que ele consegue motivar os seus jogadores, eu acho que... Enfim, ele tem muitas coisas louváveis. Não sei se o Marcel... Não sei qual é a sua opinião sobre isso, Marcel. Eu acho que você está subestimando o Klopp. Como eu já falei, o Klopp ele entrega times desse nível com material humano bem inferior. O Guardiola nunca treinou time pobre. Assim, pobre. Eu prefiro esperar um pouco em relação ao Klopp. O Liverpool não é um time super rico. Eu acho que o Klopp está num caminho muito interessante, mas eu prefiro esperar um pouco. Mas ele nunca jogou num time que pode comprar um Neymar, comprar um Griezmann, comprar um Kevin De Bruyne. O Klopp nunca liderou um time desses. Financeiramente, o Liverpool pode comprar jogadores desse nível, pô. Eu nunca vi comprar. Ele sempre, o mais caro que eles pagaram foi, que eu lembro, foi o Coutinho. Assim, agora teve o zagueiro agora, o Virgil van Dijk. Mas não comprou. Não, o Liverpool pagou. O Liverpool foi troco de bala pro Liverpool, pô. O Liverpool pagou 80 milhões num zagueiro, mais 80 num goleiro. Então, assim, hoje o Liverpool tá com bala. Do City e do PSG. Tá com a bala. Mas só pagou isso porque ele pegou o dinheiro do Coutinho pra pagar, né? Foi o dinheiro do Coutinho que pagou esses dois. Boa parte. Não, se você olhar como foi montado o time do Liverpool, é um time barato. Não, a política de contratação não é de comprar jogadores desse nível. É igual o Bayern, por exemplo. Não é de torrar 200 milhões no jogador. Mas não quer dizer que não tenha dinheiro, não seja um clube rico, né? Cuidado quando vocês falam de receita, porque foi uma coisa que eu apontei. Os clubes europeus, eles separam muito claramente a receita recorrente da não recorrente. Então, eles trabalham, de maneira geral, com planejamento financeiro, onde o alto nível de receita deles não implica necessariamente que eles tenham bala na agulha para sair contratando no mercado. Geralmente, eles trabalham com um orçamento de contratação e de venda que eles separam do orçamento de receita recorrente, pagamento de salário, tá? Então, o Liverpool, pelo valor que ele tem capacidade de pagar altos salários, mas ele não vende, não compra jogadores para manter um orçamento de investimento alto, que é o caso do Bayern também. Se você olhar, o Bayern tem, nas duas rúbricas dele são baixas, tanto a de compra quanto a de venda. A do Real Madrid é o contrário, as duas são altas. O Real Madrid compra caro e vende caro. O Felipe Coutinho foi comprado por 13 milhões de euros em 2013. Na época era dinheiro, mas não nem tanto assim. Outro jogador muito caro que o Liverpool comprou foi o Naby Keita, 60 milhões, né, no meio campista que era lá do Red Bull. O Mané e o Salah também foram caros. Foram caros assim, né, mas pelo que entregaram até acho que foram baratos, né? É que tem que lembrar o que é caro hoje, né? Caro hoje é acima de 80, 60. Hoje em dia começou a ter negócio mais de 100.
O Salah foi Quanto foi o comprado... João Félix? O 100, né? 100 e alguma coisa. O Salah e o Mané, os dois Não foram tá 40 pronto, né? milhões cada. 40 milhões cada. Eu achei que fosse. Hoje Eu achei que fosse na casa Mas dos 60 pau. assim, a comparação é com do Klopp com o Guardiola. Eu acho que mesmo com essa discussão toda, acho que não há dúvida, né, de que ele, digamos, em termos de patrimônio sobre direção dele, em média ele sempre teve menos. Ele sempre teve menos. Sim. E tem menos. Com certeza. Se tu comparar a época de Alemanha, com certeza, né? Sim. Mas o Liverpool e o City é menos. O Liverpool não tem a mesma capacidade do City nem perto. Exato. O Liverpool, aí já a diferença não é tão grande. Mas o Liverpool certamente estava abaixo. O Manchester United, por exemplo, é bem acima também, né? E veja a diferença dos times, né? Mas caro então, mesmo. Então eu diria, sim. Mas é lógico que o Klopp, mais e mais, vai ter só elencos caros na mão, certo? Sim. E o que eu acho que define é um sinal de qualidade fazer muito com pouco, mas fazer o melhor com muito também não é fácil, né? Então Sim. isso é o que conta, né? Eu acho que tem o triunvirato na verdade não sei se é um triunvirato, tá? Mas tem um triunvirato, eu acho, do Klopp, do Mourinho e do Pep, que eu não sei, eu acho que está na margem de erro a diferença, tá? Eu acho que Pep fez o melhor time entre todos esses, é por isso que ele vai ter sempre, né, vai estar um pouquinho acima, porque ali ele tem um mérito muito grande também de desmontar o que estava, e não era tão simples, porque ele se livrou de jogadores de muito nome, né, para abrir espaço para Xavi, Iniesta e Messi mandarem no time, né? E tinham dado uma Champions League pro Barcelona, que foi a segunda só, né? Isso, e recente. Não era assim, né? o Barcelona ganha... O Barcelona vai ganhar a Champions League. Não, ganhou 3. O peso do Ronaldinho Exato, na época era muito alto. Esse peso europeu que tem agora. Então ele tinha acabado, os jogadores que ele mandou embora, Ronaldinho e Deco, foram os, digamos assim, né, eram os principais nomes, junto com Eto'o, do time que ganhou 2 anos antes. Então é um bold move, né? Foi algo realmente exigiu muita coragem fazer isso, e foi o movimento certo. Então ele tem esse grande mérito na montagem desse time. Muito do Mas valor é lógico que ele depende de jogadores. E é isso. Muito do valor que eu dou pro Pepe é que, assim, eu sempre fui muito fã do Mourinho. Achava ele sensacional, aquela coisa dele ganhar em qualquer lugar que ele vai, ele ganha e tal. Enfim, a revolução que ele causou na condução do que é ser o treinador. E o Pepe, ele... Tudo bem, o Mourinho também teve grandes vitórias sobre o Pepe, né? A Copa do Rei de 2011, aquele jogo, né, da Champions League da semifinal com a Inter, mas a forma com que o Pepe, assim, destroçou os times do Mourinho aquele 5-0 clássico e tal, me fez colocá-lo numa posição assim, o cara que consegue fazer isso com o Mourinho, ele fez um negócio muito, muito grande, né? Não tem como discutir. Porque é um treinador que consegue se defender, que consegue se proteger muito. O Mourinho sempre foi, né? Então, a partir dali eu coloquei o pé. Mas aí o Klopp deu umas destroçadas no Guardiola também, né? Sim, sim. É que o Klopp ainda é, assim, o salto dele é assim, recente, entre aspas. Ele teve um começo não tão incrível no Liverpool. Cortou. Ele era o único técnico um tempo atrás que tinha um retrospecto positivo contra o Mourinho e contra o Pepe. Agora eu não sei se ainda é. Sim. O Klopp é um projeto para melhor técnico. É a quantidade de jogadores que rendem num nível muito superior com o Klopp do que rendem com qualquer outro. Isso é um negócio para mim impressionante. Tanto no Borussia quanto no Liverpool. Nos dois times você tem vários exemplos. Né? O povo está pensando que Henderson é craque agora. Não estou entendendo isso. Robertson. Pois é. Nossa. Amigos, vamos para quase 2 horas aqui, hein? O papo rendeu. 1 hora e 58. Eu falei que eu ia editar um pouco,
Mas tudo bem também, quem disse que podcast não pode ser longo? Solta isso na íntegra, mano. Acabou, pronto. Com as crianças gritando aqui atrás, a moto que passou aqui na rua. Tem que ser, né? Porque senão vai ficar, o timing vai passar, né? Com a música errada que você colocou no início, o Marco não acompanhou essa. Tem até o gato derrubando coisa aqui. Episódio especial. Descubra tudo que acontece por trás do show business. Bastidores. Amigos, bom domingo nublado. Tá nublado também aí no Rio, Américo? Tá. Ixi, então. Inclusive eu vou... Agora minha pelada hoje não vai ser no sol, que é uma raridade. Hoje vai dar pra correr mais. Hoje vai dar pra correr mais. Sem cansar e sem suar. Falou, amigos. Bom domingo nublado pra vocês aí. Até mais. Um abraço. Até mais. Abraço.